347003. Visite a Mites Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. Já já a bola vai rolar, hein? Ulisses Costa, Atlético Goianiense e Corinthians em toda a rede para você. Boa noite. Se o Guarani tem que fazer uma limpa no elenco e estão falando na chegada de 7 reforços, quais os jogadores, na opinião de vocês, devem sair? Assinado Beto. Ô Beto, um abraço para você. Não há mais tempo para mais nada, mas eu prometo que amanhã eu volto ao tema, tá bom? Abraço para você, Beto, e um abraço a todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. O único jeito que você tem de saber se a sua mensagem vai ou não pro ar é mandando para cá a sua mensagem de áudio e também de texto. Na sequência, vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. É Atlético Mineiro e Corinthians, o jogo é em Goiânia. E aqui na Bandeirantes, vem aí Ulisses Costa. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar o jogo daqui a pouquinho. Corinthians vence o jogo hoje, Pretzel? Espero que sim, porque a campanha é muito fraca. Tomara que vença, até para aliviar um pouco essa pressão fora de campo, né? Tomara, realmente tomara. E aí, Ronaldo, vence o jogo? Tem que vencer e dar o mais rápido possível, somar 45 aí, para ficar tranquilo esse ano. Apita o árbitro, toca na bola e o Yuri Alberto, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na... A bola volta, campo de defesa, tenta descer o Atlético Goianiense, não consegue, Garro vem pra brigar, tenta ganhar o lance, bola aqui no setor intermediário, falta do toque de bola, Garro aperta, ele ganha pro time do Corinthians, sai jogando no campo de ataque, abrindo a esquerda pra Wesley, em alta velocidade, desceu pro time do Corinthians, vem pra finta, chega o zagueiro pra tocar da bola lateral direito, Maguinho tira, a bola volta pelo direito do campo de ataque, aperta na marcação, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, apertou, ganhou jogada novamente, Shailon abre do campo de defesa, vem pro domínio, Yuri Alberto, atropelado, tá parado o jogo, tá marcada a falta na esquerda, campo de ataque para a equipe do Corinthians, bater falta para o time do Corinthians cobrar. Que fase do Corinthians, hein? É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança de falta. Yuri Alberto sofreu a falta, se posiciona para a cobrança de falta, falta novamente no campo de ataque para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona. Coronado vem para a cobrança, Yuri Alberto vai para dentro da grande área, vai na bola, não pode ser passivo, Yuri Alberto tem que ir para cima, é falta para o time do Corinthians bater, vai pra bola, se posiciona na esquerda, Coronado, como se fosse um mini escanteio, Coronado pra cobrança de escanteio pro time do Corinthians, você ligado na Bandeirantes, Coronado vai partir da bola, Timão quer o primeiro gol do jogo, logo no início, 1:30 de bola rolando, partiu Coronado, perto da esquerda, na bola bateu fechado, desvio, vem pra tirar de cabeça o zagueiro, mergulha ali, vem pra tirar Martins, Adriano Martins põe pra fora, escanteio pro Timão bater. Primeira chegada do Corinthians, justamente levantando na primeira trave, Adriano Martins, que inclusive chegou a negociar com o Corinthians no início do ano, acaba tirando essa bola, escanteio pro Timão, lado esquerdo de campo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Aqui se posiciona para cobrança, é falta novamente no campo de ataque para a equipe do Corinthians bater escanteio, Timão. Partiu pra bola, Coronado bateu fechado, bola desviada na primeira trave, a pancada pro gol, desvia, vai embora.
Linha de fundo, o árbitro tá dando o tiro de meta, tentou chegar Bidon bate na bola, mas ela sobe demais, quase o Timão chega aí. E ela sobraria com tranquilidade pro meio campista do Corinthians, só que no meio da sequência acaba tirando o Baralha. Sobe o time do Atlético, lado esquerdo. E vem pro jogo Atlético, o cruzamento foi feito na grande área, passa por toda a grande área do time corintiano. Tentou da esquerda Luiz Fernando, põe pra fora, tá parado o jogo em tiro de meta pro time do Corinthians bater. Tiro de meta pro time do Corinthians cobrar. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga Estrela Bet no Instagram e aproveite. Se posiciona para ser o jogo do time corintiano em tiro de meta pro Timão cobrar. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Ajeita pra cobrança de tiro de meta, vem o goleirão do Corinthians, Carlos Miguel. Ele parte pra bola, tenta levantar na direita, abre a jogada no campo de ataque, tenta o Mateuzinho. Ele tenta o toque de bola, bola volta curta do setor intermediário, aperta o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Coutinho. Recolheu novamente, perde a bola, Coronado não conseguiu domínio, bola volta pelo setor de esquerda. No campo de defesa, domina o Atlético Goianiense para ser jogando. Comecinho de jogo, 3 minutos, 0-0. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar Bidon não ganha, a bola volta no setor de esquerda com o Romão prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola, tentou descer na ponta. Abriu o compasso, o levantamento vai ser feito à frente no comando, cruzamento na boca do gol. Não sai ninguém para tocar. Espetacular, Carlos Miguel! Uma defesa espetacular do goleiro corintiano, seria o primeiro gol do time do Atlético Goianiense. Vem Wesley, dominou, girou, bateu pro gol, passa à esquerda do gol, vai embora pra linha de fundo. O Carlos Miguel faz uma defesa espetacular do cabeceio do jogador Emiliano Rodrigues. Ele cabeceou no contrapé do goleiro do Corinthians, que faz uma defesa maravilhosa, Ramiro. Mostrando por que deve deixar saudade a fiel torcida. Um cruzamento quase que perfeito de Emiliano Rodrigues. E ele defende como se fosse um gato no meio do caminho. Carlos Miguel salva por baixo para tirar todo e qualquer perigo de gol. Segue tudo igual, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Vem pro toque de bola, tentando descer novamente o Atlético Goianiense. Bola foi junta pelo setor de meio esquerda, câmara ataque com Baralhas. Ele abre, vem pro toque de bola com Lucas Cal. Lucas Cal domina do campo de retaguarda, solta na sua zaga central, está jogando com Alex. Recolhe novamente Alex. Alex domina, ele vem pra finta. Alex tenta o toque de bola, recolhe pelo comando de ataque. Domínio do campo de defesa. Alex toca a bola, volta, jogada na sua zaga central. Domínio do campo de defesa. Alex tenta o toque, tenta ser jogando pelo seu campo de retaguarda, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Ele vai pra finta, tenta o toque curto pelo setor de esquerda. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada. Bidon não consegue, bola volta no toque de bola. Domina novamente pelo setor de esquerda. Abriu o Romão prendeu pra ponta esquerda para Luiz Fernando. Ele prende pro Atlético Goianiense, abriu o compasso, tentou rolar na entrada da grande área, bate o zagueiro, volta pra Garro. Domina, sai jogando o Coronado no campo de defesa. Ele abre a jogada no campo de defesa, vem pro toque de bola com Kaká. Kaká tentou levantar a frente, a bola volta com o time do Atlético Goianiense, que domina no campo de defesa para sair pro jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse Braspress.com. Mais um ano a Braspress com o futebol da Bandeirantes. Urubatão, obrigado pelo carinho da audiência. Grande Urubatão, hello. A bola volta do toque para o domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians pela esquerda, ganha lateral. Wesley aperta, vem no carrinho por baixo, toca Adriano Martins, põe para fora. Em lateral esquerda, defesa pro time do Corinthians bater. Mais uma oportunidade do Corinthians que acaba sendo cortada pelo Adriano Martins. Como eu disse, jogador que foi sondado pelo Timão, abriu negociação ainda no início desta temporada, pertencia ao Novo Horizontino. Bola pro Corinthians, lado esquerdo de campo. É bola para o time do Corinthians ser jogando. Se posiciona novamente o time corintiano para desvio do campo de ataque. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Vem comigo a Bia Lino, ligados do microfone Bandeirantes. Obrigado, Fernando Cordeiro. Curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta com o Corinthians. Tenta o toque de bola. O Alberto cai, fica no chão, pede falta. O árbitro manda seguir. Chega tocando na bola. Vem para afastar Hugo. Põe para lateral de direita. Campo de ataque para a equipe do Atlético Goianiense bater. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola foi chuta do campo de ataque, aperta o time corintiano. Vem pro toque de bola pelo campo de defesa, vem pra ganhar a jogada Ranielli. Ele tenta o toque de bola no bate-rebate, bola volta com o time do Atlético Goianiense. Vem Mateuzinho, tira a bola. Ela volta da esquerda, Garro aperta, tenta ganhar a jogada, não consegue. A bola recuada pelo campo de retaguarda, mas vem pro ataque novamente. Domina Baralhas. Ele tenta o toque de bola, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque em velocidade para Luiz Fernando. De qualquer tentou abrir a jogada, chega Mateuzinho, toca na bola e põe pra fora. Tentou jogada com o Romão, lateral esquerda, campo de ataque para a equipe do Atlético Goianiense bater. Vem
a vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito do débito ou vale alimentação. É Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tanto do Ciro, o time do Corinthians não consegue. Bola volta com o Atlético Goianiense, que já sai jogando no seu campo de defesa. Conosco, Rádio Liberdade de Aracaju, Difusora de Teresina, Folha de Boa Vista, Rádio Mar de Manaus, Rádio Araranguá 1290, com Rádio Itaberá, Rádio 92 FM de Cascavel, Super Condado de Chapecó, Eldorado de Criciúma, Guarujá de Florianópolis, RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Difusora em Biúna, Difusora de Itajaí, Rádio Cidade de Londrina, Clube Pontagrossense. Conosco, Rádio São Francisco, Patriarca de Cacilândia, Difusora de Mato Grosso e também RCR de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com Rádio 820 AM Goiânia. Yuri aberto no peito para agarro na esquerda, campo de ataque, desceu, tentou cruzamento, sai Chechelento, cruzamento dele. Vem para tirar dali de qualquer maneira. Alexis, ele vem para tocar, tenta o toque de bola contigo novamente. Alix tenta o toque, volta a jogada contigo no campo de retaguarda, domina o time do Atlético Goianiense na esquerda com Romão. Romão domina no campo de defesa e tenta ser jogando no campo de retaguarda. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados para você conferir. 8 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Atlético Goianiense em Goiânia 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, diz aí pros óbvio. Ulisses também pela Série A. Juventude e Vitória seguem empatando por 0-0. Alviverde é o 12º com 10 pontos em 21 disputados. Já o Leão é o lanterna com apenas 3 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças pro carro, moto ou caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente é Nakata. Domina o Atlético Goianiense para ser jogando com toque de bola, curtinho novamente. Raudinei, ele prende a jogada na sua zaga central. Alexis domina, tenta o toque de bola curto pelo campo de retaguarda, tentando batalha para direito do campo de ataque, abriu jogada na esquerda para Luiz Fernando. Dominou, Mateuzinho ficou, bola rolada para trás, aperta a zaga do Corinthians, batida, gol em cima da marcação. Voltou na ponta, lançamento, vem para a área. Apertou, vem Bidon, tentou ganhar a bola batida, gol prensada no alto. Sai o gigante Carlos Miguel para fazer a defesa, liga a jogada pelo campo de ataque, empurra a jogada no campo de ataque, linda bola para Yuri Alberto, ele domina para o time do Corinthians, perde o lance, mas ganha a lateral. Tá parado o jogo, Yuri Alberto conseguiu dominar essa bola, cara. Ele foi fazer o domínio e como um bom centroavante teria que dominar a bola mesmo vindo na velocidade ou até com um pouco mais de dificuldade. No lance anterior, o time do Atlético Goianiense pede um pênalti num toque de mão do Hugo, mas o defensor inclusive disse que estava com a mão colada no corpo. Disse não, estava com a mão no abdômen, coladíssima no corpo, Hugo. Alô, Argeu, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona no campo de defesa para ser para o jogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, torcedor 20 do Brasil. Recolhe no campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente. Domínio do campo da retaguarda, vai para o toque de bola, tenta ser jogando o Atlético Goianiense. Abertura vem com o toque de bola contigo de Maguinho. Ele prende o lance da esquerda, abertura novamente para Luiz Fernando. O Atlético Goianiense pensa no jogo pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, tenta jogar Baralhos perde o lance, nem a jogada, volta o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Cochilou, perdeu Coronado, vai para o toque de bola, tentou descer novamente, Coronado fica com a sobra de bola. Recolhe para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele vem para o toque de bola, solta o time do campo de retaguarda, sai jogando com Garro. Garro tenta o levantamento pelo setor de direita, lance errado. Yuri Alberto tentou chegar, lateral para o Atlético Goianiense bater no seu campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Na Bandeirantes, você fica ligado. Análise e opinião Bandeirantes. Alô, Prétio, alô, Ronaldo, 0-0. Olha, um início de jogo muito forte. O Atlético teve aquela bola que o Carlos Miguel fez uma defesa espetacular no cabeceio do Shailon. E depois a resposta do Wesley. Um ataque para cada lado. Agora, o Atlético ataca nas costas do Mateuzinho, que está muito mal na marcação. Já foram 2 cruzamentos perigosos, Ronaldo. Atenção total aí para os dois alas, né? Que não estão bem no jogo. O Hugo também não. O Hugo não consegue dar um passe praticamente no meio de campo, né? Então o Corinthians começa bem, pressionou, agora e deu uma equilibrada no jogo aí. Alô, Pedro Panvecchio e Oswaldo Cruz, grande Pedrão ligado no microfone da Bandeirantes da Rádio Clube de Oswaldo Cruz. Domínio do campo de defesa para ser jogando, prende a jogada do time do Corinthians, recolhe campo de defesa com Kaká para Gustavo Henrique. Ele prende para o time corintiano, tentou lançamento à frente do setor de esquerda, campo de ataque, nossa.
Nem com uma escada Magílios ele chegaria na bola, Wesley. É lateral direita, campo de defesa para o time do Atlético Goianiense bater. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer novamente o time corintiano. Recorde do comando de ataque, aperta na marcação, tenta o toque de bola novamente o Corinthians de forma errada, erra Kaká. Ela volta pelo setor de esquerda para Luiz Fernando, domínio para o time do Atlético Goianiense. Balançou, soltou no meio de campo, ninguém marcou, vai sobrar para o toque de bola de Mateuzinho que sai jogando. Ele prende pelo campo da retaguarda, tira no meio, abre a jogada para Bidon. Bidon tenta a finta, tenta descer da marcação, toma uma chegada. Tá parado o jogo. Baralhas vem para fazer a falta e toma cartão amarelo, primeiro do jogo em cima do Bidon. E é verdade que o Bidon acaba adiantando demais essa bola no meio do caminho, mas por trás do meio do caminho, Baralhas faz a falta desleal no jogador do Corinthians e leva cartão amarelo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Merecido, Pretzel? Merecido, Ronaldo? Merecido. Achei que foi merecido. Esse árbitro, ele é meio ciclotímico, né? Ele apita bem um jogo e vai mal em outros dois, né? Mas vamos ver se ele dá sorte, Ronaldo. Depois que voltou com o Brasileirão aí, tomara que ele se dê bem. É bola no campo de defesa, Brasileiro jogando. Recolhe pelo seu campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação, domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque para contigo no setor intermediário. Aperta na marcação o time do Corinthians, domina com Carlos Miguel dentro da sua grande área. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. A bola volta do toque para tentar descer o Atlético Goianiense. Falhou na marcação, tentou Ranieri na cara do gol, bola cruzada, batida, gol! Pega no meio do caminho, Carlos Miguel. Outra defesa do goleiro corintiano. Yuri Alberto domina, recolhe pelo seu campo de ataque. Vai tentar o tapa na bola, domina pelo comando. Abriu, tentou para Carlos. Se a bola passa, seria um lance maravilhoso. Yuri Alberto tocou, o zagueiro vem para tirar dali. Vem para cortar a direita do Martins. Corta a direita do Martins para ser o jogando. A bola volta do campo de defesa para o time do Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro Wilson Pereira. Alô, Marina Inês Teixeira. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. A bola volta do toque de bola contigo do campo de defesa. O time do Corinthians sai jogando com o Kaká. Ele prende campo de retaguarda, já domina novamente para Carlos Miguel. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga a Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta do campo de ataque para o Yuri Alberto. Em velocidade de marcação do Alexis. Alexis marca, o Yuri Alberto vai para a finta, driblou, bateu pro gol! Gol! Camisa 9 do Timão, bola lançada pelo setor de esquerda, ele cortou, foi pra cima do Alix, ele tentou chegar a Alix pra ganhar a jogada, não conseguiu, faz o break, Yuri Alberto balança, corta, puxa, na perna esquerda ele bate no canto do goleiro, chute rasteiro pra morrer no fundo da rede. Yuri Alberto, esperanças renovadas da fiel torcida corintiana, essa torcida que tem sofrido muito pela política do clube, essa torcida que tem sofrido muito pelos desmandos do Corinthians, essa torcida que tem sofrido muito pela desorganização política administrativa do Corinthians, merece esse gol, a fiel torcida corintiana. Corinthians 0 pro Atlético Goianiense. Yuri Alberto, e vibra demais o goleiro corintiano Carlos Miguel. Diz aí, Ramiro, o detalhe do gol é teu. Pra curar e lavar a alma, como você disse, do torcedor que está acostumado com os desmandos da gestão política do clube. Yuri Alberto chamando a responsabilidade como deve fazer um centroavante, que é bem verdade, foi cobrado no ano passado, mas nessa temporada, em 25 jogos, chega a 13 gols marcados, é o artilheiro do Corinthians e consegue deixar agora o Timão na frente por 1-0. Agora foi um gol de centroavante, né? Porque ele recebe a bola em velocidade e aí ele fica no mano a mano contra o Alex tenta fechar o meio. E o que o Yuri Alberto faz, né, Ronaldo? Ele puxa da direita para a esquerda e bate no contrapé do goleiro. Tanto é que o Ronaldo, teu xará, só fica olhando a bola entrar no cantinho. Gol de centroavante, Ronaldo. 1-0 no momento que o Carlos Miguel já era o melhor em campo. Isso, e todo mundo foi para dentro da área esperando esse toque do Yuri Alberto, mas o centroavante, quando parte para dentro da área no mano a mano e fazendo o zagueiro ficar preocupado, ele vai tentar o gol, lógico. Ele vai tentar finalizar, ele não vai fazer o passe, né?
E ali ficou do lado dele, ali, se eu não me engano, o Garro e também o Wesley chegou próximo. Mas foi uma jogada individual onde ele levou muita sorte. E jogada de centroavante ele fez aí. O jogo que estava caminhando ali para ser um jogo equilibrado. Agora o Corinthians sai na frente. 1-0 pro time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Qual a posição do Corinthians? Obviamente que restam jogos ainda a serem realizados nessa rodada e equipes com rodadas atrasadas. E aí? Alô, Puzóvio. Ulisses, com essa vitória o Corinthians se torna o 13º com 8 pontos em 24 disputados. Já o Atlético é o 18º com 4 pontos somados. E vem pro jogo, Ranieri abre a jogada para a direita, boa bola para Coronado. Dominou a entrada na grande área, cruzou na boca do gol. Yuri aberto, bola passa por todo mundo, vai para a linha de lado, lateral para o Atlético Goianiense, bateu no seu campo de defesa. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. Alô, Carlos Roberto, ligado na Bandeirantes em Araçatuba, obrigado pelo carinho da sintonia. Timão marca a pressão, 1-0 pro time do Corinthians. A bola volta no toque de bola, recolhe Hugo. Hugo vai para finta, tenta o toque para Bidon para Hugo. Hugo volta a jogada na intermediária para Garro. Vai para finta, tenta o tapa na bola e toma falta. Vem por trás para fazer a falta. O Luiz Fernando tá parado o jogo. Falta para o Corinthians bater na intermediária, campo de ataque. E mais uma oportunidade no camisa 10 do Corinthians, que chama a responsabilidade, mas foi parado de forma desleal pelo Luiz Fernando. Grande oportunidade no Timão, lado esquerdo de campo. Tomam distância Coronado e também Garro. Sil renova a sua energia cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui se posiciona para a cobrança, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Vem comigo, YouTube, 1-0, Timão, 1-0, Corinthians. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança, Garro e Coronado. Falta para o Timão, partiu para a bola, levantou o Garro na boca do gol na direita. Vem o zagueiro para tocar e pôr para fora em escanteio. Escanteio direita, campo de ataque, Romão, me desculpem. Toca na bola, Romão por último e põe para a linha de fundo. Romão, aliás, que é ex-jogador do Corinthians, revelado pela base alvinegra. Levantada na segunda trave, tenta subir de cabeça Gustavo Henrique, 1,96 m. A bola se perde pela linha de fundo. Escanteio pela direita para o time do Corinthians. Bater o Timão, vem para a cobrança de escanteio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas obras, das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida. Tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, ajuda Coronado. Ele vai partir pelo setor de direita, Coronado partiu para a bola direita, levantou na boca do gol nas mãos do goleiro. Ronaldo sai para fazer a fila e derruba a defesa, sai jogando pelo campo de defesa. Tenta o toque de bola, Mateuzinho, é sempre um perigo. Ele sobe, perde a bola, Mateuzinho, como eu disse, domina para a direita do campo de ataque, em velocidade, tentou descer Haldinei tentou o domínio, Garro vem para fazer a falta e merece um cartão amarelo, Garro, hein? Merece, porque acaba parando a jogada do Maguinho pelo lado direito de campo e a arbitragem não deu cartão. Todo atrapalhado, o Mateuzinho quase entrega a bola de graça para Maguinho pelo lado direito. Eu disse antes da jogada que você fica no WhatsApp, prestando atenção no teu WhatsApp. Não é verdade. Agora cartão amarelo, entendeu? Para o camisa 11, aliás, pro Garro do Corinthians. Não. É que ele apontou pro 11. O Luiz Henrique estava no meio, Luiz Fernando, mas era pro Garro, o camisa 10 do Corinthians. Muito bem. Olha só, parabéns ao Garro, né? Que conseguiu tomar um cartão amarelo contra o Atlético Goianiense e se prejudica, hein, Tá fora do jogo de domingo contra o time do São Paulo. Mas não dá pra jogar na conta do Garro. O erro aí foi do Mateuzinho, que vai pra disputa e depois deixando mano a mano. E ele não tem como, é um cara de criação, vai fazer falta. Ele teve que parar a jogada. É bola no campo de ataque, falta para o Atlético Goianiense bater para bater na frente, subiu de cabeça, vem Ranieri. Ranieri põe para fora, escanteio para o time do Atlético Goianiense bater aí. Mais uma oportunidade para o time do Dragão, lado direito de campo. Ranieri corta essa bola e a arbitragem acaba marcando só bola para o Corinthians, tiro de meta. Carlos Miguel vem para o antes e tive impedimento no meio do caminho, portanto bola para o Timão, setor de defesa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você ligado no futebol Bandeirantes. A hora que sai a cobrança de falta, o jogador do Atlético Goianiense está em impedimento. A hora que o Ranieri dá o passo para trás, olha lá, na frente do goleiro. Entendeu? Bem completamente marcado. Impedido, bem marcado o impedimento. Por incrível que pareça, bem marcado.
É bola no campo de retaguarda. Tenta ser o jogador do meio campo de defesa. Vem pra finta, tenta o toque para o time do Corinthians para ser o jogador do campo de retaguarda. Levantamento, vem à frente, Yuri Alberto Domínio. Ele vem pra finta, autor do gol do time corintiano. Vem pra finta em cima da marcação. Apertou, ganhou pelo setor de esquerda. Leva pra dentro da grande área. Vai pro cruzado. Toma falta. Tá parado o jogo, esquerda, ataque, é falta para a equipe do Corinthians bater. É isso, Yuri Alberto. É isso, Yuri Alberto. Não pode ser passivo. Tem que ir pra cima, Yuri Alberto. E ele partia para cima da marcação pelo lado esquerdo de campo ali do Guilherme Roman e também do Maguinho. O Maguinho estava no meio do caminho, faz a falta e não leva cartão amarelo. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians. Falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Se posiciona bem para o toque de bola, recolhe contigo o time do Corinthians. É falta na esquerda, time em busca do segundo gol. 0 Corinthians diante do Atlético Goianiense. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É falta cobrada, levantou na boca do gol, tentou o toque de bola, Coronado, tiro zagueiro. A bola volta para Mateuzinho, sempre um perigo. Ele domina do campo de ataque para o time do Corinthians, abriu para Garro, o Garro domina para o setor de direita, solta para Coronado. Coronado cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça, dá um tapa na bola do Gustavo Henrique. Ronaldo dá um tapa na bola e manda para a linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Corinthians bater. Num levantamento quase que com as mãos de Coronado. Na segunda trave, 1,96 m. Gustavo Henrique ganha de Guilherme Roman com 1,73 m. Escanteio para o Corinthians. Escanteio para o time do Corinthians bater. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Corinthians cobrar. Placar do jogo continua, placar de 1-0. Timão Corinthians vence o jogo diante do Atlético Goianiense. Tem escanteio, o time do Corinthians vem para a cobrança. Garro para bater o escanteio, conseguiu tomar o cartão amarelo. Garro está fora do jogo contra o São Paulo, clássico contra o São Paulo. Escanteio cobrado contigo na direita, vem cruzamento no boca do gol, levantou Coronado, afasta o zagueiro. Tira o perigo novamente no meio do campo de defesa, aperta o time do Corinthians. Vem com Garro, vem no lance curto no meio de campo, recolhe o time corintiano, vem com Wesley. Wesley domina para toque de bola, Coutinho para o toque de bola de Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, Bidon prende para o time corintiano. Ele perde a bola, Bidon deu bobeira geral do Bidon. Aperta o time do Corinthians, tenta recolher a jogada, não consegue pelo comando de ataque, aperta o Atlético Goianiense, tentou descer, vem para o toque de bola, toca na bola e de graça a bola para o Yuri Alberto. Se chegar mais chegantes, o zagueiro vem para tocar, afasta o perigo de qualquer maneira, direito Martins tira, a bola volta para Ronaldo, o goleiro tenta ser o segundo, bola aqui na intermediária para Mateuzinho, sempre um perigo, ele prende o lance, Mateuzinho, abriu para a direita do campo de ataque, vem para finta em cima da marcação, vem para o break de bola, tenta o toque curtido no campo de defesa, recomeça o time do Corinthians, só jogando KKK, prende para o jogador Gustavo Henrique, ele prende a jogada, Gustavo Henrique abre na esquerda para Hugo domina pela esquerda, vem para o toque de bola para Garro, Garro domina para Wesley já prende para o comando de ataque, vem para o toque de bola, Coutinho para Coronado domina para o time do Corinthians, vem para finta no primeiro, finta no segundo, tenta o toque de bola e perde a bola, recolhe o Atlético Goianiense, a zaga vai ter que correr, lançamento foi feito à frente, tá parado o jogo, Emiliano Rodrigues foi derrubado pelo Gustavo Henrique, vai pintar amarelo aí, hein? Em um carrinho muito desleal do defensor do Corinthians, acaba deixando o uruguaio Emiliano Rodrigues no meio do caminho, ele pega com a trave da chuteira, portanto cartão amarelo para o atleta corintiano. Para tranquilizar a torcida corintiana e o Ronaldo Giovanelli aqui, quais são os jogadores do Corinthians que correm risco também de ficar fora do jogo contra o São Paulo, como o Garro? Os pendurados, Garro, e era pendurado, está fora, Romero e Wesley. É bola do campo de ataque, é bola novamente para o time do Atlético Goianiense, batendo falta para a direita, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel, Brasil, não, Romero está cumprindo hoje, não tá? Ou está na seleção paraguaia? Com a seleção paraguaia. Ele tomou só 2 amarelos, então. Isso, ele tá. Então ele não vai tomar o terceiro hoje, ele não tá com a seleção, não é? Sim. Ah, então tá bom. Agora o Garro tá fora. O Garro tá fora. Ele e o Rames tá fora. Desculpa, Ronaldo. Do clássico, domingo. O Ronaldo não esquece do Rames, Pretzel. Que deixou aqui, não deixou saudades. Mas quando foi contratado, acho que foi uma boa tentativa do São Paulo, né? Agora ele joga demais na Colômbia e aqui ele tá fora. Vai embora o Rames no meio do ano.
A bola volta do toque, ele para tentar descer contigo novamente, recolhe para o time do Corinthians, tenta descer do seu campo de defesa, a abertura vem pelo setor de esquerda, o lançamento vai ser feito à frente e para a direita, aperta no campo de ataque, tenta descer, Yuri aperta, sobe de cabeça, aperta o lance, bola volta com o time do Atlético Goianiense, ele prende o lance, tenta ligar a jogada para o comando de ataque, em velocidade, desce o Atlético Goianiense pelo setor de meio direita, abre o lance curtinho, Lucas Cal dominou, tentou cruzamento, levantou na boca do gol, Mateuzinho subiu de cabeça, tira para volta no toque, ele para o recolhe Garro, ele domina para o time do Corinthians, tenta esticar a jogada para a direita do campo de ataque, para o Yuri aberto, o goleiro vai sair com o pé, vem para dar um bico na bola, o goleirão do Atlético Goianiense, e sai jogando na moral pelo setor de esquerda, Garro fora driblado, dominou o Atlético Goianiense, desce também driblado, Coronado, é na volta do comando de ataque, aperta o time do Corinthians, Coronado tentou ganhar nas costas do Mateuzinho, vem cruzamento, entrada na grande área, vem para tirar, Gustavo Henrique tira, a bola volta para Wesley domina, já foi seguro pela camisa, seguro do campo de defesa, perde a jogada Wesley, a bola volta do campo de ataque com o time do Atlético Goianiense, levantamento vem pelo setor de meio direito do campo de ataque, tenta o toque para o time do setor intermediário, abriu na direita, soltou para Maguinho prendeu pelo setor de direita do campo de defesa, placar do jogo, repito para você, 1-0, o Timão, Corinthians vence, gol de Yuri Alberto, já domina do campo de ataque, aperta, tenta o toque para levantamento, foi nas costas, apertou na marcação, tentou chegar o time do Corinthians, não consegue, no bate-rebate para a batida, gol, tentou tocar, não conseguiu, bola voltou de primeira. Mas o que é isso, Baralho? Foi o Lucas Cal. Mas o que é isso, Lucas Cal? Maneiro. Uma pá de cal no meio do caminho e de fato quase que uma enxadada do Lucas Cal, batendo de perna direita e jogando muito longe lá no setor visitante do Antônio Ascioli. É o futebol da Bandeirantes para você. Grande Duda, obrigado, da Pizzaria Portão 5 no Morumbi, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Dudinha, pelo carinho da sintonia. Toda a rapaziada do Portão 5 lá no Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para a Flu. Yuri aberto, tanto o toque para perto, lance para a volta com o time do Corinthians, mas está parado o jogo. Está marcada a falta para o time do Corinthians bater pela meio direita do campo de ataque. E foi falta em cima do Yuri Alberto, depois uma chegada bastante forte ali do Alix. O Alix acaba fazendo essa falta, setor de defesa. Grande oportunidade para o Corinthians sair jogando agora com Gustavo Henrique. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. A bola volta com o time do Corinthians, Coronado. Ele prende o lance, soltou na direita para o Garro. Garro domina para o time do Corinthians, voltou para Coronado. Prende pelo setor de direita, cochilou, perdeu o lance, volta na jogada, recolheu para Mateuzinho, para Coronado. Levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol. Passa por toda a extensão da pequena e grande área. Vem na direita para cortar Maguinho. A bola quica pelo setor intermediário, tenta na velocidade de descer. Vem para a marcação em velocidade, já ficou Gustavo, tenta chegar, não conseguiu, dominou curtinho. Emiliano Rodrigues prendeu, tentou soltar na boca do gol, saiu um chapéu, afasta a zaga corintiana. Vem Kaká para tirar para o time do Corinthians. Ele dá um bico na bola de qualquer maneira, corta o perigo. A bola volta com o Atlético Goianiense, tenta descer 1-0 o Corinthians. Domina na intermediária, vem para o domínio. Emiliano Rodrigues prendeu, soltou da esquerda, vem para a tabela, domina para o setor de ponta direita, para ataque. Raudinei, ele prende o lance, abre da esquerda, bom lance à frente, soltou curtinho para Luiz Fernando, voltou para Raudinei. Ele domina no setor intermediário, abre a jogada novamente para Shailon. Shailon domina, ele prende do campo da retaguarda, vai para a quinta, tenta o toque de bola curtinho à frente, prefere voltar mais atrás a jogada. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, aperta o time do Corinthians, o Wesley vem para cima, tenta ganhar a jogada, não consegue. 1-0 é o placar do jogo. Yuri Alberto fez pro Timão, Corinthians vence o jogo. Pois não, Ronaldo. O pessoal aqui no YouTube está perguntando para você onde é que está o Ronaldo Vera Giovanelli. Quem que é esse Ronaldo Vera Giovanelli? Ronaldo, não é, é o Fausto Vera Giovanelli. Mas tava falando aqui Ronaldo. Não, Fausto Vera Giovanelli. Vai pro inferno, então. Tá na seleção? Hein, Ramiro? Seleção? De quem? Não, tá no banco de Argentina. reservas. Tá no banco de reservas. É o futebol da Bandeirantes, todo dia, diga de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Aí tá parado o jogo para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá marcada a falta para a equipe do Atlético Goianiense, bater ou não? Tá marcada a bola para o time do Atlético Goianiense. O detalhe é o seguinte: uma disputa entre o Garro e o atleta do time do Atlético Goianiense. O Garro acaba deixando a cotovelada ali em cima do atacante. Mas a arbitragem não dá cartão amarelo. Importante lembrar que o Garro também já tem cartão amarelo. Tá parado o jogo, Ronaldo Pretzel. Houve a falta e ele estava marcando em cima. Não sei se é para cartão amarelo. Quero rever de novo ali. Pareceu um tapa sem intenção do lado da orelha. Como é que é chamado isso?
Um antebraço. Telefone, né, telefone. É um telefone. Antebraço no pescoço. O cara sobe, abre o braço e pega no pescoço do adversário, Ronaldo. Se ele abre o braço ali, ele toma o segundo amarelo ali. Ele tá com o braço colado no corpo e acabou dividindo essa bola. Então, até aqui, normal. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Atlético Goianiense bater. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Luiz Quintal tá ligado na Bandeirantes com a rapaziada ligada na Bandeirantes, o Júlio César Teixeira ali, toda a rapaziada, Bruninho, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, falta para a equipe do Atlético Goianiense, batendo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Na TV o pessoal quer expulsar ele, porque já colocou o replay aqui umas 15 vezes. É muito louco, né, meu? Os caras querem expulsar. Agora, quando é a favor do Corinthians, aí tem que esperar. Ah, Ronaldo, vai lamber sabão. Mas é verdade, mostrou 15 vezes o lance, velho. Vem Shailon para a cobrança de falta para o time do Atlético Goianiense, placar do jogo de 1-0 para a equipe do Corinthians, com marcado pelo Yuri Alberto. Shailon, ele vem para a cobrança de falta, vai partir para a bola, partiu, jogada ensaiada, levantamento no gol, toque de cabeça, vem para tirar Carlos, vem para tirar Gustavo. Gustavo Henrique tira para a volta para o Yuri Alberto, tenta o lançamento para Wesley, a bola passou, vai embora o Wesley, tentou buscar a grande área 2 da sua marcação, limpou para o lado errado e perdeu a bola volta, o Wesley tenta ganhar o lance novamente, não consegue, perdeu na velocidade, vem pro toque de bola e ganha lateral o time do Atlético Goianiense. Wesley desistiu do lance, cara. E era a jogada que ele gosta, né? Ele e o marcador, apenas ele e o marcador ali no meio do caminho com o Lucas Cal, mas aí na sequência ele acaba não conseguindo ficar com a bola. Ó, a arbitragem aponta agora cartão amarelo para Antônio Oliveira por reclamação. Antônio Oliveira, que não estava pendurado, é raro, mas acontece, ele não estava pendurado. Cartão amarelo para o técnico português. E o Wesley não tá bem não, o Bidon não sumiu, você não falou o nome dele ainda. Não tá bem o Wesley hoje não. Depois do gol do Corinthians, o Corinthians parou. O Atlético dominou o jogo, não criou muita coisa, mas ficou com a posse de bola e jogando também nas costas dos dois laterais, do Hugo e também do Matheusinho. Olha a bobagem aí. Olha aí. Ó. Vai expulsar o Garro, não vai? Ou o Garro não. O Gustavo Henrique. Olha o que ele fez, cara. Ele acaba impedindo que o Gabriel Baralhas passasse pelo lado direito. E aí ele acaba deixando o braço, me parece que ele deixou o braço em cima do Baralhas, impede que o atacante do time do Atlético Goianiense saia. E o detalhe é o seguinte, ele acaba segurando, prendendo na verdade ali pelo lado direito, e ele já tinha cartão amarelo. Ele toma o segundo cartão amarelo, está expulso o Gustavo Henrique. Mais um que será desfalque na próxima partida contra o São Paulo. Corinthians ainda não terá o Félix Torres. Então, mais um grande problema para o técnico Antônio Oliveira. Tá parado o jogo para lateral para a equipe. Corinthians com 10 em campo agora. 34 minutos, expulso do segundo tempo, Gustavo Henrique. Ele tomou há 9 minutos atrás o cartão amarelo. Tomou há 25, Pretzel. Impressionante. Então ele é um cara experiente. É um erro bobo. Né? O árbitro poderia contemporizar, mas achou que ele agarrou e botou para a rua. Já tem o cartão amarelo, não pode fazer isso. O que ele vai fazer, o Antônio Oliveira? Ou ele vai recuar o Ranieri para a defesa, esperando um pouquinho, ou ele vai chamar pelo banco aqui o Caetano, imediatamente, para recompor a defesa. Caetano. Aí. E outra coisa, né? O outro zagueiro que o Corinthians tinha também aí, o menino que deu soco no Bandeira. O outro com 2 lances praticamente tá na rua. Quer dizer, é um negócio que não dá para entender, velho. A forma que eles estão trabalhando com esses zagueiros do Corinthians, que vou te falar, viu? Ali era só cercar, que a bola tava para lateral, não tinha tanto risco, né? Mas o cara acaba puxando e tomando o segundo amarelo. Raul Gustavo, né? Você falou, né? Foi ele que foi expulso na Argentina, lá deu soco no Bandeira. É o futebol da Bandeirantes, Matheusinho do Grêmio, para o time do Corinthians, fica no chão, pera a falta, tá parado o jogo. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Tá parado o jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress.
torcedor brasileiro. Conosco, é bola do campo de defesa para o time do Corinthians bater falta para o time corintiano bater no seu campo de retaguarda. Você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente no seu campo de ataque. Se posiciona o time do Corinthians, parte para a bola, vai bater Carlos Miguel. Ele tenta buscar a jogada para o comando de ataque, vem para o toque de para tenta ganhar Yuri Alberto, domina mal. Vai para o toque de para contigo na intermediária, ganha lateral Coronado. QG Bandeirantes e Esporte está chamando, pois não, pôs óbvio. Ulisses também pela Série A. Rodrigo San abre o placar para o Juventude, agora 1-0 contra o Lanterna Vitória. É o futebol da Bandeirantes. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, torcedor brasileiro. Tá no Tenda. De domínio de Alberto, perde a jogada, vem pro toque para Mateuzinho. Mateuzinho na direita, cruza. Boa bola à frente, o Wesley dominou, abriu na esquerda, tentou para Hugo, para Wesley, limpou, vai fazer o gol, bateu em cima do zagueiro. O Wesley enfia o pé na bola, ela vai em cima do zagueiro. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo, torcedor do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Atlético Goianiense 0, Corinthians tem 1, na Bandeirantes quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, logo às 8 horas da noite teremos clássico carioca entre Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do time do Atlético Goianiense, tenta descer do comando de ataque, não consegue, Yuri Alberto volta aqui para marcar. O Atlético Goianiense com um jogador a mais, Gustavo Henrique foi expulso. A bola volta no toque de bola, tenta sair para o jogo, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. No meio do campo da retaguarda, Robertão Riso. Grande Roberto Riso ligado no microfone Bandeirantes, forte abraço. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola com o time Hugo. Ele domina pela direita, vem com o carro domina para o time Corinthians, tenta ser para o jogo, perde o lance, aperta na marcação, houve a falta. Tá parado o jogo, Hugo faz a falta para o time do Atlético Goianiense bater. Falta pelo lado direito de campo, depois de uma saída completamente errada no Garro. Ele acaba deixando uma enxadada no meio do caminho. No atleta do Atlético Goianiense por lá, o Emiliano Rodrigues. E um detalhe, há pouco ficou sentindo também o Raudinei, numa dividida ali pelo lado direito, em que ele tentava ficar com a bola pelo setor de ataque. Segue o Corinthians vencendo 1-0. Alô, Fernando Camargo, tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Família Adriane também curtindo o sonsaço. A Leide, a Bel também curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Grande Luiz Adriane. A bola volta no campo de ataque, vem para o levantamento à frente. É falta novamente para o time do Corinthians. Bater falta para o time do Atlético Goianiense. Bater contra o Corinthians, se posiciona para a cobrança. Shailon. Ele vai partir da esquerda, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave. O toque de bola à frente. Confusão na área, fecha o gol, Carlos Miguel, ela não entra. E aí na sequência o árbitro tá parando o jogo, tá dando escanteio, falta pro Corinthians. Ele acaba marcando falta a favor do Corinthians em cima ali do Hugo. O Hugo acaba sofrendo a falta e o detalhe é o seguinte, até me parecia uma posição de impedimento ali o Adriano Martins quando tenta tirar essa bola. A arbitragem acaba marcando a falta, bola pro Timão, setor de defesa. Mandar um abraço para Dona Wanda, mamãezona do Brasil. Dona Wanda, riso. Tá lá, grande Dona Wanda, parabéns, felicidades, aniversário dela hoje. Obrigado pelo carinho da sintonia, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, Dona Wanda, um beijão do seu coração, parabéns, felicidades e tudo de bom para a senhora. Dona Wanda, que é a rainha dos camarotes do Brasil. Melhor lugar para você curtir os jogos do Timão é na Neoquímica Arena, sabe onde é? Ah, meu amigo. Camarote Fialzone com muita música, com muita bebida, com muita comida para você. Olha, rapaz, tem costela que fica girando ali, mesmo a roda gigante de costela. Tem sanduíche, tem açaí, tem tudo no camarote. E muita música tem no camarote. Fialzone da Neoquímica Arena do Léo Riso, o rei dos camarotes do Brasil. A bola volta no toque, ele para tanto o toque, continua no setor intermediário, o recolhe do campo de defesa. Domina o time do Corinthians, parceiro jogando, vem pro toque, Bidon prende no campo de defesa com o Hugo domina no campo de retaguarda, tenta o toque, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Atlético Goianiense bater. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel Brasil.
Brasil. A bola volta do toque, ele para dentro do círculo pelo setor de esquerda. Prende o lance, o Atlético Goianiense vem com o Lucas Cal. Ele não tem espaço para ser o jogador, abre para a direita do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, todo o setor brasileiro. A bola volta pelo setor de esquerda, câmara ataque, Romão domina. Ele tem o toque, ele para solta o Coutinho para Baralhas prende para Romão, balanço, Garro já caiu, cruzamento vem na grande área, vem Mateuzinho de cabeça, quarta tira. A bola volta no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer novamente o Atlético Goianiense. Vem Bidon apertou, tentou ganhar o lance, não conseguiu. Garro fica na segunda, vai para o toque, ele para Coutinho para o setor de direita. Garro vem, toca na bola, quem a jogada para o Wesley, deixou para o Yuri Alberto. Yuri Alberto soltou para o Wesley, mais para o zagueiro, aperta na marcação, bola recuada até o goleiro Ronaldo. Ronaldo vence o jogo, o Wesley não vai não, porque o Corinthians tem 10 jogadores em campo. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão é a HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Vem comigo, torcedor do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 41 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Oitava rodada de 30, continua. Atlético Goianiense 0, Corinthians 1, Yuri Alberto fez o gol. Alô, Pusóvio. Ulisses, com essa vitória, o Corinthians é o 13º com 8 pontos em 24 disputados. Já o Atlético está na 18ª posição com apenas 4 pontos somados. E vem pro jogo o time do Atlético Goianiense, bola foi solta. Luiz Fernando na cara do gol, girou, bateu, passa à esquerda do gol, vai embora pra linha de fundo. O Carlos Miguel ficou agora na torcida. Quase a bola saiu, como diz no interior, arrancando tinta da trave, Ramiro. E ele fez um giro pra cima da marcação como se fosse um centroavante por lá, Luiz Fernando. Carlos Miguel assistia de camarote, não chegaria na bola. Ela passa pela linha de fundo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. Carlos Miguel foi saindo, deu de graça para o Atlético Goianiense. Repita a informação, pois não, Pusóvio. Ulisses, o Corinthians agora é o 13º com 8 pontos em 24 disputados. Já o Atlético está na 18ª posição com apenas 4 pontos somados. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do time tenta descer o Atlético Goianiense no campo de defesa, vem pro torre, bola com o Adriano, ele recolhe pelo seu campo de defesa, vem pra finta, prende a jogada do time do Corinthians, tenta ser jogando com o Wesley, lança a jogada para Yuri Alberto, se virar do outro lado, preferiu descer, Yuri Alberto prendeu, ele balança, vai pra finta, tenta o break, tentou soltar, abriu para o Wesley pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolheu o Wesley, vai pra finta, tem aberto novamente na entrada da grande área, Yuri Alberto, ele prendeu o Wesley, rolou na entrada da área para Garro, Garro domina, deu para o Alberto, girou em cima da marcação, bateu mal pro gol, mandou para a linha de fundo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. E aí, hein? E mais uma oportunidade que o Yuri Alberto não conseguiu fazer a base para chutar com a perna canhota, ele acaba escorregando no meio do caminho. O autor do gol da partida tem 13 nessa temporada pelo Timão. 1-0 para o time do Corinthians. A bola volta, tenta o toque para bater o segundo, consegue dominar, afasta a zaga, vem para tirar o time Curitiba, tira dali de colocar a bandeira Gustavo Henrique. Não Gustavo Henrique, não, Kaká. Ele tira o perigo, Gustavo Henrique foi expulso. Lançamento vem para a grande área, subiu o Hugo de cabeça, tirou para o time do Corinthians, volta para o Wesley. Wesley dá o tapa na bola pelo setor de esquerdo. Ele vem para o drible em cima da marcação, Wesley. Em velocidade, deu o tapa na bola, tentou partir, perde o lance de novo. E na sequência fez a falta. Tá mal o Wesley, hein? E tem de tomar cuidado porque tem cartão amarelo. Se tomar cartão amarelo, está fora da próxima partida contra o São Paulo. É Pô, mas eu impressionante. vou falar pra você, ele tá enlouquecido. Ele tá vendo que ele tá jogando mal, né? Acho que o jogador, quando tá jogando mal, Ronaldo, ele percebe. Agora ele ameaçou dar um tapa no jogador do Atlético Goianiense. Ou muita carga também no treinamento, né? Porque ele perdeu a rapidez dele, ele perdeu a força. Nós estamos vendo no primeiro tempo, com 44 minutos, o tempo de treinamento dele, ele tá lento. Ele tá sem força. O que fizeram com esse menino aí? Deram uma feijoada pra ele hoje? A proposta da Inglaterra pode ser também. Tá com a cabeça lá também. Então, é isso aí, mas eu nunca vi ele tão lento. Ele joga a bola pra cima do cara. O gramado pode ser uma coisa também que a gente tem que avaliar, mas ele tá muito lento. É o futebol da Bandeirantes pra você. Pois não, Pusóvio. Ulisses, William Oliveira empata para o Vitória. Agora no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Vitória também 1. A bola volta no toque, ele para tentar descer o time do Atlético Goianiense. Mais 3. A abertura foi feita à frente, vamos a 48. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domina pelo setor de esquerda, tenta descer o Atlético Goianiense. A bola foi solta à frente, linda bola, batida, gol fraquinho, chute. Carlos
Carlos Miguel sai para fazer a defesa no chute errado do Baralhas. Numa jogada até que bem tramada pelo time do Atlético Goianiense, que ao invés de cruzar, prefere tocar curtinho com Baralhas. Meia lua da grande área, ele bate errado, o Carlos Miguel fica com tranquilidade. Futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo da retaguarda, tanto toque de bola contigo novamente. Domínio do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, recolhe pelo setor de esquerda, parte para a bola, bate à frente, Carlos Miguel põe para fora de novo. É novo lateral para a equipe do Atlético Goianiense, bater 46, você viu o toque da Bandeirantes, iremos a 48. A bola volta no toque de bola, tenta ganhar lateral, ganha lateral do time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de defesa. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti vem para comandar o intervalo Bandeirantes para você. Ricardo Capriotti vem da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Aqui está parado o jogo, é lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time Corinthians bater. Você está ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Lateral para o setor de esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians bater. Obrigado, torcedor, você ligado na Bandeirantes. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cícero Peixoto ligado, Washington. Também Washington, Luiz Curtido, Sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Recolhe no campo de defesa para ser jogando. Domínio do campo de retaguarda, o time do Corinthians tem lateral, serve para a esquerda, Hugo bate para o Alberto Silva, o zagueiro vem para cortar, tira o perigo. Vamos chegar na 47 minutos, último minuto do primeiro tempo, placar do jogo continua. Placar de 1-0, Timão. Lançamento vem à frente, vem Kaká na bola, toca na bola, ganha lateral para o Corinthians. Manual para o Timão bater. Nossa, o árbitro está dando lateral para a equipe do Atlético Goianiense. O Kaká chutou a bola pegou no jogador do Atlético e saiu. O que causa uma revolta gigantesca no Carlos Fernando, mais conhecido como Kaká, que corta essa bola e entende que o último toque foi do Atlético. Pois não, Ronaldo Giovanelli. Não, só avisar que o Wesley também, né? Acho que esse cansaço que ele tá aí é que ele tava na seleção de base, né? No final de semana. Então, quer dizer, foi treinar, né? Teve viagem, teve tudo. Esses treinos não servem pra nada, né? Então, mas só o fato dele sair já fazer uma outra carga diferenciada também pode ser isso aí pra ele. Obrigado, Jô. A bola volta do toque de bola batida à frente, desvia o Ranieri. Vai embora para a linha de fundo, escanteio direito. O time do Atlético pedia pênalti, mas escanteio. A bola tá no braço, parece que nem pegou no braço. Escanteio para o Atlético Goianiense bater. Vem Shailon para a cobrança. Último lance do primeiro tempo. 1-0. Corinthians. Escanteio cobrado. Levantamento no do gol. Subiu Kaká de cabeça. Tira o perigo. Domina Mateuzinho. Tenta ser jogando para o time do Corinthians. Ele prende no campo de defesa. Bate, ganha lateral. Vai terminar o primeiro tempo do jogo. Ergue o braço. Árbitro no final de primeiro tempo. Antônio aciona em Goiânia. Corinthians vence Yuri Alberto. Atlético Goianiense 0 na Bandeirantes. Quem chega para o intervalo, Bandeirantes é ele, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Ulisses, você volta já. O Corinthians está ganhando. Tem um a menos em campo, mas está ganhando. 3 pontos preciosíssimos na conta do Timão. Alô, Pedro Ramiro, o que é que você está vendo aí, Ramiro? Alô, Capri, nesse momento o Coronado chama todos os jogadores para uma espécie de conversa para tentar determinar o que acontece ou não com relação a este assunto. Então, o Corinthians, que tem um jogador a menos, Gustavo Henrique, foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Corinthians que além dele tem o Romero, que está na seleção paraguaia, é bem verdade, não está à disposição do técnico Antônio Oliveira, mas também o Wesley, como os dois pendurados além do Garro. Corinthians de olho que por enquanto vai conseguindo 8 pontos, escapando da zona de rebaixamento. Capri. É isso aí, resultado muito importante. Corinthians tem mais 45 minutos para segurar essa vitória e 3 pontos que dão um alívio aí na pressão da tabela de classificação. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli, a dupla de craques do comentário Bandeirantes, dos comentários Bandeirantes, para esse resultado parcial. Corinthians vai vencendo o Atlético Goianiense. Como é que foi, Pretzel? Explica aí pra gente esse primeiro tempo. Olha, foi um jogo bem, como é que eu posso te dizer, com duas partes bem distintas. Primeiro teve a defesa do Carlos Miguel, espetacular, com 5 minutos. O Wesley no contra-ataque responde, então ficou uma chance para cada lado. Depois o Atlético mais em cima, mais incisivo, mas no contra-ataque o Yuri Alberto foi brilhante. No 1 contra 1 contra o zagueiro Alex, ele bateu no contrapé do goleiro, fez 1-0 aos 14 minutos. O que me preocupou de certa forma é que depois do gol, o Corinthians recuou de uma maneira absurda. O Atlético tomou conta do jogo, até não criou muita coisa, porque o Carlos Miguel está bem seguro e a defesa está tirando tudo. Mas aí teve a expulsão do Gustavo Henrique, leva um cartão amarelo aos 24 e é expulso aos 34, um lance bizonho para um zagueiro experiente como ele. E aí a coisa se complicou, o Atlético tomou conta do jogo, o Corinthians tentou um espasmo de contra-ataque com o Yuri Alberto e com o Wesley, não deu certo, o Rodrigo Garro está jogando mal, então o meio de campo está perdendo a bola para o Atlético e fica
um Deus nos acuda lá atrás. O Corinthians todo recuado e o Atlético com a bola. A sorte que o Ronaldo já falou sobre isso é que o time do Atlético é bem limitado, porque senão o resultado mais correto teria que ser 1-1, meu caro Capriati. E aí, Ronaldão, Corinthians foi bem nesse primeiro tempo, conseguiu administrar bem a vantagem. Como é que foi a primeira etapa, Ronaldo? Antes de mais nada, pedir desculpa aqui para os nossos ouvintes, porque aqui eu falei que o Wesley não apareceu e o Bidon também. Agora tem que fazer falar a coisa certa, né? Porque eles fizeram um amistoso aí com menos de 2 dias, um amistoso com a Sub-20, que não serve para nada, e eles jogaram o tempo todo, cansaram os meninos. Quer dizer, parece que a CBF tá todo mundo alheio. Só fala do Corinthians a semana toda. 2 semanas falando do Corinthians, leva os meninos pra lá, cansa os meninos. Depois de 2 dias, os moleques estão em campo aí correndo. E o Bidonzinho sumiu, eu critiquei. E o Wesley também, então faço aqui as desculpas, porque realmente o que fizeram com essa molecada aí é desumano. Você fazer eles correr o tempo todo, depois logo em seguida, com 24 horas, só um descansinho, colocar eles aí com essa pressão toda, que é o Corinthians, e agora com um jogador a menos. Então, dito isso, eu vou falar do que foi o primeiro tempo. O Carlos Miguel, logo de cara, já fazendo a diferença com uma defesa espetacular. A gente tem que cravar aqui que é o cara do jogo aí nesse primeiro tempo, porque a defesa batendo cabeça, os 2 alas também mal. O Mateuzinho mal, o Hugo também mal. Quer dizer, o Corinthians sobrevive de lampejos, de momentos que alguém acorda, e o Yuri Alberto acordou nesse primeiro tempo e meteu essa bola para dentro. Agora, essa pressão toda que vive o Corinthians, alguém tem que fazer alguma coisa para tirar desses jogadores aí, porque eles sentiram em campo. E o Wesley e o Bidonzinho, mais ainda porque jogaram com a corda no pescoço aí com a seleção Sub-20, que foi um amistoso, viu, Capri? Agora para os dois aí. Gustavo Henrique foi bem expulso, gostaram da expulsão aí ou foi exagerado o segundo amarelo dele? Aí é que tá o detalhe, se ele não tivesse cartão, talvez nem amarelo ele levasse. Ou levasse o amarelo por ter interrompido uma reposição rápida, ponto. Só que como ele já tinha amarelo e um jogador da experiência dele, ele não poderia fazer aquele agarrão. Então pra mim ele acabou sendo expulso também por burrice. E aí, Ronaldão? Por aí, o Corinthians tem 2 zagueiros aí que tem que, acho que, começar a refletir também, né? Porque o que fez o outro menino jogando fora do país aqui, dá 2 tapas no Bandeira. E esse agora com o cartão amarelo, ele segura o jogador adversário. Então tem coisa que eu não consigo entender no futebol, velho. O cara foi expulso com o time com dificuldades jogando fora de casa, o cara deixa os companheiros em campo e vai embora. É difícil, viu, Capri? Pouco inteligente o Gustavo Henrique, né? O cara tinha acabado de tomar um cartão amarelo. Ainda bem que eu passei na cara, né? Ainda bem que eu passei pra você, porque eu já ia falar outra coisa. Mas você foi bem. Não pode falar que ele foi burro, Ronaldão. Se você quiser, não passa à vontade, não. Tem coisas que é difícil, cara. Tem coisas que é difícil. Por mais que você tente aqui passar um pano, né? Como todo mundo fala. Você fica elogiando, aí você fica não sei o quê. Mas é difícil. A hora que você vê uma jogada em campo, você fala, não é possível que o cara é profissional. É isso que eu me questiono aqui. Não é possível que o cara é profissional e tá ali em campo jogando com a camisa do Corinthians, velho. É isso que me deixa bravo. Não, é tão duro ganhar um jogo, aí o cara vai me dar um agarrão no meio do campo, no jogador adversário com lance parado. Ô Gustavo Henrique, tá de brincadeira, não é? Mas vamos lá, o Corinthians vai ter 45 minutos para, com 10 em campo, segurar esse resultado e trazer 3 pontos importantíssimos lá de Goiânia nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Uma parada rápida, já voltamos aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes. Tá de volta o Brasileirão, você gosta, né? Eu gosto demais de estar com vocês aqui nesse Intervalo Inteligente Bandeirantes. E hoje vai ter apito final pra gente falar muito de Atlético Goianiense e Corinthians. Não saia daí não, hein? Parada rápida, já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente.
Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo tigre. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Só de ouvir esse grito no Star Plus a gente sabe. Tem gol na Libertadores e na Sul-Americana. A emoção na Liberta e na Suda é diferente. O grito vem do coração, vem da alma. É vibração que não tem fim. E com transmissão da ESPN você tem a cobertura mais completa e emocionante das maiores competições do continente. Coloque seu melhor grito pra jogo. Comembol, Libertadores e Sul-Americana é no Star Plus. Volta do campo de ataque para Ilioberto. Em velocidade de marcação do Alexis. Alexis marca o Ilioberto, vai para a finta, driblou, bateu pro gol! Do Corinthians! Yuri Alberto! Tá aí o Yuri
Alberto, o gol do Corinthians, o gol do Ulisses Costa. Puzóvio, o que é que tá rolando aí? Mais importante agora, vai Puzóvio, o que é que tá rolando aí? Vamos lá, agora em campo no estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Vitória estão empatando por 1-1. E agora começando o jogo no estádio Newton Santos para Botafogo e Fluminense. Mais tarde, às 9h30, teremos Bragantino e Atlético Mineiro no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. Além disso, temos Série B. Bola rolando no estádio Campos Maia. Mirassol e Goiás estão empatando por 0-0. E para fechar, amistosos internacionais. Nessa tarde, Portugal venceu a Irlanda por 3-0, com um gol de João Félix e 2 de Cristiano Ronaldo. E agora às 9 horas, teremos Chile e Paraguai em campo, Capri. E daqui a pouco vai ter pizza também, né, Puzóvio? Vai ter pizza, vai ter pizza. Vai ter pizza. Então vamos lá para pizza do dia. 8h01. Ô Ramiro, estão voltando os times aí, já voltaram? Como é que tá a situação aí no Antônio Ascioli, hein? A gente tá aguardando aqui as voltas dos times e é bem verdade que estamos de olho para ver se o Corinthians vai mexer ou não, né? Porque o técnico Antônio Oliveira pode colocar um zagueiro para tentar auxiliar esse setor defensivo que perdeu o Gustavo Henrique. Quem tá no banco aí? Vamos lá, à disposição, Donelli, Caetano, ao lado de Fausto Vera, Palácios, Giovani, Mosquito, Pedro Raul, Matheus Bidu, Biro, Matheus Araújo, Léo Maná e Moscardo. Ou seja, só o Caetano de zagueiro à disposição. E vai ser o Caetano no domingo contra o São Paulo também, sim, não é, Ramiro? Sim, porque não tem outro, né? Porque o Félix Torres está com a seleção equatoriana. Então ele não fica à disposição. Pode ser o Ranieri na defesa e o Fausto Vera no meio. Acho muito difícil. Acha difícil? Acho muito Será que ele vai improvisar o Ranieri na zaga? Tá improvisando agora? E o Garro também não tá fazendo nada, já tá amarelado, né? Pode ser o alvo para sair e fortalecer essa defesa aí, não precisa ficar tão exposto, porque o Garro tá correndo errado. Pela lógica, tu tira o Garro que já tem cartão e não vai enfrentar o São Paulo e já põe o zagueiro, põe o Caetano, pela lógica, agora, né, Capri? Claro, agora o Wesley precisa dar uma caprichadinha nos contra-ataques aí também, rapaziada, senão o Corinthians já quase não cria contra-ataque. Quando cria um ou outro, ele precisa dar uma caprichada aí na finalização, em puxar o contra-ataque aí. É ele que é o cara responsável por isso do Corinthians, né, o Pretzel? Pois é, mas aí o Corinthians libera ele para um treinamento de uma seleção treinada pelo Ramon Menezes. Ele e o Bidon, para botar o menino na vitrine, nesse momento do Corinthians. Aí tá acontecendo isso aí com ele, tá cansado mesmo. Tá cansado, muda demais o ritmo do jogo, demais. Voltaram os times aí, ô Ramiro. Voltaram e teremos mudança. Teremos mudança no Atlético Goianiense. Vai sair o camisa 8 Gabriel Baralhas. O Baralhas sai com a 8 e entra o 21 Max. Max entra com a 21, atacante, aliás, desse time do Atlético Goianiense. O Corinthians não muda, é o mesmo do primeiro tempo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Muito bem, Ricardo Capriotti mandando intervalo Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai comer, tô quase me enforcando aqui com meu fone de ouvido. Não, obrigado, Ramiro, você vai atrapalhar. Vai começar o segundo tempo do jogo, as alterações, por gentileza. Vamos lá, deixou o gramado, camisa 8, Gabriel Baralhas, sai o 8, Gabriel Baralhas, e entra o 21, atacante Max. Max entra com a 21, somente essa mudança no intervalo. É o futebol da Bandeirantes para você. Apita o árbitro, toca na bola Atlético Goianiense, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na... É o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando o time do Atlético Goianiense. Prende a jogada com Lucas Cal. Lucas Cal prende na sua zaga central. Alix domina. Ele prende o lance, vem para quinta em cima para marcação. O primeiro Alix tenta a jogada, soltou pelo setor de esquerda, abriu jogada para Romão. Romão prendeu pelo comando de ataque para Fernando. Ele prende o lance, vem para finta. Luiz Fernando domina, volta a jogada no seu campo intermediário. Na circunferência central do gramado. Recolhe Adriano Martins abriu para o setor de direita. Maguinho pede bola vem para Maguinho. Maguinho domina, solta, continua novamente com Alix. Alix prende a jogada para o time do Atlético Goianiense, abriu para o setor de esquerda para Romão. Romão prendeu, soltou da esquerda para Luiz Fernando. Ele prende o lance, abre o compasso, ameaça o cruzamento, domina, balança, vai para o cruzado, prende a jogada, soltou na entrada da grande área, vem para a finta, tenta o toque de bola, continua para o setor de esquerda, recolheu novamente na ponta. Romão dominou, tentou o cruzamento no boca do gol, vem o Atlético Goianiense, bola tocada, vai para fora. Tá parado o jogo, marcado escanteio para o time do Atlético Goianiense, batendo na esquerda. Tentava na primeira trave o Emiliano Rodrigues, depois de uma jogada tabelada com o Shailon. Shailon levanta na primeira trave e o último toque foi do Kaká.
O último toque acaba sendo do zagueiro do Corinthians, mas a arbitragem acaba marcando apenas tiro de meta. Carlos Miguel toma a distância para a cobrança. O goleiro que já tem um acerto com o Nottingham Forest da Inglaterra por 4 milhões de euros pela multa rescisória. Alô, Fábio Campos ligado, manja tudo de carro, Fábio Campos. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes grande, Fábio Campos, amigo da Grazi Fialho. Curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência. A para a volta do toque de para tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recorde de Atlético Goianiense. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, a bola vai para fora. Tá parado o jogo, tá marcado lateral ou não, o árbitro tá dando falta. Fica caído o centroavante, Emiliano Rodrigues, já levantou. É tipo de lance, o cara tem que tomar amarelo, né, Prete? O cara fica rolando, levanta e sai andando. Sem dúvida. E também por ruindade, né? Porque é ruim esse número 9 do time do Atlético Goianiense. Impressionante. A pela volta do toque, ele para tenta descer pelo setor de esquerda. Aperta na marcação novamente. Lateral para o time do Atlético Goianiense. Bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. Fazer comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É na volta do toque, ele para ser para o jogo do meio do campo de defesa. Recolhe o time do Atlético Goianiense. A abertura vem com a Alix. Alix prende o lance pelo setor de esquerda. Levanta a jogada, solta a jogada com toque de bola. Coutinho prendeu a Alix, não tem espaço agora para tocar. Ele ergue a cabeça, tenta achar alguém. Chutou na esquerda para Romão. Romão prende para Luiz Fernando. Sempre a mesma jogada. Domina Luiz Fernando para Romão. Romão prendeu, vem para a tabela na entrada da grande área. Vem para travar a zaga do time do Corinthians. Tira Garro. Garro tenta sair jogando para a volta. Volta novamente do campo de ataque. Aperta o time do Atlético Goianiense. Dominou Luiz Fernando. Tentou bater pro gol. A bola prensada. Vem para tirar a zaga corintiana. Domínio do campo de ataque. Tenta descer para o setor de esquerda. Aperta na marcação. Vai para o toque de para Coutinho no setor intermediário. Já domínio do campo de ataque. Vem para a finta. Tenta o toque de para Coutinho. Recolheu novamente no campo de defesa pelo setor de direita. Gira a jogada no comando de ataque. Vai para a finta. Tenta o toque de bola Coutinho pelo setor de ponta. Aperta novamente. Recolheu o Romão. Romão prendeu. Abriu. Voltou para Luiz Fernando. Ele prende o lance pela linha de fundo. Buscou para o Atlético Goianiense. Tentou levantar na grande área. Não consegue. A bola volta no toque de bola com Raul Dinei para Luiz Fernando. Levou para a linha de fundo. Vem cruzamento. É para Romão. Lindo drible. Vai rolar. Bateu pro gol. Chega. Caca. A bola bate. Espirra e sobra para Carlos Miguel para fazer a defesa. E o Atlético Goianiense explora o lado direito do Corinthians, com uma deficiência, com o Mateuzinho tentando defender. Quase marca, rebate a bola o Kaká. Corinthians vence por 1-0, vai chegando a 8 pontos no Brasileirão. Onde estaria Bruno Milhões, hein? Todo dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga, Estrela Bet no Instagram. Ganha, aproveite. Aquele dia ele tentou falar comigo com um sinal de fumaça. Aí tá de sacanagem, né, Milhões? A bola volta do campo de defesa para ser pro jogo. Recolhe novamente uma homenagem aos índios Cherokees dos Estados Unidos. Está parado o jogo. É falta na esquerda pro time do Corinthians. Bater falta pro Timão, bater da esquerda. Se posiciona, Garro, bate a falta, tenta o levantamento. Wesley, será que não tocaram que o Wesley está sem velocidade? Esse treino de domingo com o Wesley aí com a seleção. Não, e um treino inútil. Para que eu treino? Que coisa, hein, Ronaldo? O posicionamento da equipe aí, quem tem que ver também é o treinador, né? O treinador tem que ver que o cara tá cansado, que ele trabalhou. Aqui nós recebemos mensagem da Jo, que ela falou que ele estava cansado, que estava jogando e tal. A gente falou. Agora, o treinador tem que sentir isso lá dentro de campo. O treinador tem que mexer no time para ver se não fica só defendendo. Depois vai falar que tomou o gol porque defendeu demais. É aquelas coisas, né, que o treinador tem que fazer e ele é pago para isso, né? Bruninho, Ludinei Pereira, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Isaías. Obrigado, Isaías, anunciação. Curtindo o som da Bandeirantes, você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A para a volta do toque para dentro. Toque de bola para ser o jogo do time do Atlético Goianiense. Tropeçou no Fantasminha. Domínio do campo de ataque. Vai para o toque de bola pelo setor de esquerda. Tenta o levantamento para o comando de ataque. Aperta na marcação. Vai para o toque de bola. Bola tabelada. Lindo lance. Luiz Fernando vai bater pro gol. Por baixo. Kaká vem para tirar. Ele tira para o time corintiano. Lançamento para Yuri Alberto. Saiu na frente. Perde a bola. E vem Yuri Alberto. Toca na bola e põe para fora. Lateral para a equipe do Atlético Goianiense bater. Mas já deu falta, hein? Falta do Yuri Alberto em cima do Alix. O Alix sentiu bastante porque o Yuri Alberto de fato dá um carrinho com a trava da chuteira no pé direito do jogador do time. Ele acabou tendo o pé, um entorse no pé na chegada do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, é verdade, encosta na bola, mas ele dá uma tesoura no pé direito do Alix e acaba contorcendo o pé no chão. É que torceu para o lado contrário. O pé, ele toca na bola, mas a perna pega no Alix, que vai se levantando ali. Ele falou que foi tesoura.
O Roberto abre o compasso, toca na bola e põe para fora. E tá parado o jogo. E o Roberto saiu na frente do Alix na velocidade. Ele perdeu cai na velocidade. Ele cai sentado no tornozelo dele, por isso que ele reclama bastante. E aí ele raspa na bola, mas ele cai sentado na perna do menino, que fica no chão. E ele tá pedindo pro Bandeira uma tesoura aí, parece que ele quer cortar alguma coisa. Tá parado o jogo, tá marcado, bola novamente do campo de defesa. Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Braspress.com. De novo com a Bandeirantes, mais um ano de contrato. Alô, Urubatão, obrigado pelo carinho da sintonia. Urubatão, alô, ligado no microfone Bandeirantes. E aí, Pretzel? E aí que o Corinthians está muito atrás. O Ronaldo já fez menção a isso, muito atrás, mesmo com um jogador a menos. O Atlético tem agora o campo todo a seu favor, né? E agora vai mexer, ó. Vem aí o Caetano. E o Moscardo. E o Moscardo. Então vai fechar o meio e fechar a defesa. Mas vai ficar jogando pelo empate o jogo todo, deixar o Yuri Alberto correndo que nem um maluco lá na frente. É mais ou menos essa a ideia, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola volta pelo direito do câmbio de ataque, tenta descer para o time intermediário, o time do Atlético Goianiense. Placar do jogo de 1-0 para o time do Corinthians, 1-0 para o time corintiano. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola volta no toque para tentar descer para o time pelo setor de esquerda. Aperta na marcação para ser para o jogo novamente. Recolhe no campo de defesa o time do Atlético Goianiense. Alix prende, ele vem para o toque de bola e ficou sentindo ali o Alix. Vai sair do campo de jogo. E foi no lance anterior que ele foi tentar passar a bola, ele acaba escorregando no próprio gramado e também logo antes com o Yuri Alberto levando a tesoura. O Alix acaba sentindo demais essa entorse no pé direito e vai ter de sair. O zagueiro pelo menos tem se mantido no gramado, não sei se ele vai pedir uma mudança. O Corinthians vai mudar, o Moscardo vai atuar pela primeira vez desde que foi vendido ao time do Paris Saint-Germain e passou por cirurgia. Ele só tem contrato até o fim deste mês, mas está emprestado pelo Paris Saint-Germain ao Corinthians. E aí no fim deste mês vai voltar e vai à França, na verdade. Então sai o camisa 77, o Coronado. Coronado sai com a 77 e entra o 4, Caetano. Zagueiro Caetano vai reforçar o time do Corinthians. Também está preparado por lá para entrar, como eu disse, o Moscardo com a 44. E sai o 27, Breno Bidon, e entra o 44, Moscardo. Mais uma vez, Moscardo já vendido ao Paris Saint-Germain, pois por 22 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais. É dinheiro de pinga para o futebol europeu, isso aí. É troco. Ele deixou o Garro que já tem amarelo, preferiu tirar o Coronado. Não, tudo bem, o Coronado não vinha bem, mas o Garro já tem amarelo. É um risco você ficar com 9, do jeito que está o jogo, opção do treinador. E tirou o Bidon, que o Ronaldo até já tinha feito menção, não está jogando absolutamente nada. E o Moscardo, depois de muito tempo, volta a atuar pelo Corinthians. E aí, Ronaldo? E fechar a defesa também, né? Agora você coloca um pouco mais à frente ali o Ranieri, o Moscardinho também. Fica um pouco mais à frente, você não sofre tanto. Porque você está marcando, o time do Corinthians está marcando quase dentro da área. E quem está tirando o time dentro da área é o Carlos Miguel. O Carlos Miguel está empurrando o time para frente e eles estão encostando ali em cima dele. Então acho que você fazendo a mudança na zaga, dando equilíbrio no meio de campo e tirando a zaga dele dentro, você corre menos risco. Futebol da Bandeirantes, o Evandro Nunes, Boy, Pedrinho, Marvulo e Quina ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Grande Quina. A bola volta no toque, ele vai tentando descer pelo setor de esquerda, aperta novamente o time do Atlético Goianiense. Lançamento vem pelo setor de esquerda, vem para o toque, ele vai contigo no setor intermediário. Alejo entra no time, já domina no campo de retaguarda, vem para frente, tenta o toque, ele vai contigo pelo setor de direita. Garro vai para cima da marcação. A bola quica no setor de direita, vem Rainelli, tenta ganhar o lance, volta pelo setor de esquerda com o Yuri Alberto, toma a pancada. Tá parado o jogo, Romão pegou o Yuri Alberto. Pegou e pegou forte, por isso leva cartão amarelo num chute por baixo em cima do atacante corintiano. O time do Atlético Goianiense também mexeu, como a gente pontuava, saiu o Alix com a 4, sai o 4, Alix, e entra o 19, Alejo Cruz. Alejo Cruz entra com a 19, jogador uruguaio. Tirou um zagueiro e botou um atacante. Agora ele tem 4 atacantes em campo, Atlético Goianiense. Ou nenhum, né? Pois é, tem 4, mas não tem nenhum, pode ser. Também pode. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 11 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo. Girando o placar do futebol da Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro para você. Corinthians vence 0, Atlético Goianiense 1 pro time do Corinthians. Da Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, bola rolando no clássico carioca entre Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos. No placar, ainda 0-0. A bola volta para Romão domina para o time do Atlético Goianiense, tenta o toque de bola, só toca o time na intermediária, abre a jogada com Raudinei. Raudinei prende o lance, placar de 1-0. O Corinthians vence o jogo, domínio do campo de defesa, jogo em Goiânia, no estádio Antônio Alcioli. A bola volta no toque de bola, recorde do comando, tenta descer novamente pelo comando de ataque, vem para a finta em cima da marcação, domínio o time do Atlético Goianiense, levantamento foi feito na boca do gol, a pancada, vem para tirar Kaká, hein? Salvo o Corinthians, que zagueirão, Kaká. A bola volta com o time do Atlético Goianiense que aperta. Ranieri tentou chegar na bola, não chega, vem Garro. Ele chega, dá um bico, põe pra fora, lateral pro Atlético Goianiense bater. Que pressiona em 2 oportunidades. O Kaká mais uma vez, salvando o Corinthians em cima da linha depois de um chute do Luiz Fernando. Depois o Garro. Sobe o Dragão quando perde a bola no campo de ataque. A bola volta no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians. Está parado o jogo. Bola tocada para fora, Ranieri fica caindo, falta para a equipe do Corinthians bater, não, o árbitro tá dando só lateral, hein, Ramiro? Lateral pro time do Corinthians, lado esquerdo. Hugo toma distância para cobrança. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians. Foi empurrado o jogador corintiano, o árbitro manda seguir a bola, volta no campo de defesa, Coutinho com o Adriano. Adriano prende, Alejo pede, a abertura vem na esquerda para Romão. Romão domina para o time do Atlético Goianiense, tenta o passe, ele para, tentou soltar pelo setor de direita, abriu jogada para a direita do campo de ataque, lançamento foi feito à frente, vem na marcação, aperta, tenta ganhar, Hugo vem para rasgar, a zaga corintiana vem para tirar. Agora o Corinthians, Caetano tirou dali, Corinthians jogando como retrancado lá atrás e tirando todas as bolas, hein? Os 10 jogadores, Carlos Miguel e os 9 de linha da intermediária para trás. Lembrando que foi expulso de jogo a 34 do primeiro tempo, o Gustavo Henrique fez uma falta boba, tinha amarelo e segurou o jogador do Atlético Goianiense. A bola foi solta à frente do comando de ataque, bem na marcação, Hugo tentou chegar, a bola volta com o time do Corinthians. Domina Hugo, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, ele tenta o toque de bola, faz a finta, Hugo, domina pelo setor de esquerda, brinca, perde o lance, vem para cortar novamente o time corintiano. A bola quica na intermediária, Wesley não chega, a bola não consegue chegar, a bola volta pelo setor de direito do campo de defesa, tenta descer o Coutinho no setor de esquerda, recorre novamente, domina pelo comando de ataque, aperta na marcação o time do Atlético Goianiense. O Corinthians, ele tá tão sem dirigente, sem conhecer futebol, esse Fabinho Soldado é uma enganação, porque a seleção é de novos, como é que chama a seleção hoje? Sub-20. Sub-20, né? Antigamente era de novos. A seleção brasileira Sub-20 chamou o Wesley para treinar domingo. E o Corinthians poderia falar não, e o Bidon também. E o Corinthians podia falar não. Palmeiras não liberou. Né? E o Corinthians liberou. Palmeiras liberou depois, então corrige. Liberou depois quando? Gustavo Soler informou. Ah, bom. Porque o time da seleção sub-20 eram para eles voltarem ao Brasil, era para eles voltarem ao Brasil hoje. Só que os clubes pediram para antecipar e foi liberado pela seleção sub-20. O Palmeiras no fim acaba liberando. Não, e outra, esses caras como Wesley, como Estevão, já são titulares dos seus times. Os caras não tem que jogar na sub-20. Desculpe. A CBF, ela rasga o campeonato dela. E tanta gente incompetente que tem lá. Venha Vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. É falta novamente no campo de ataque, falta para a equipe do Atlético Goianiense, do time do Atlético Goianiense bater falta, cobrado, toque de cabeça, vai para fora. Vai longe do gol, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. A bola sobra na segunda trave, Emiliano Rodrigues, uruguaio, sobe de cabeça depois do cruzamento do Shailon. Ela vai pela linha de fundo, ninguém encosta na bola. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata. Sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente pelo comando de retaguarda. Terceiro jogando. Do meio do campo de defesa, vem para o toque de bola. Isabelle, se liga, Isabelle. Lógico que não. Abertura vindo do toque de bola para Wesley. Ele divide para o time do Corinthians. Liga, jogada pelo setor de esquerda. Abriu o compasso para Yuri Alberto. Vai para dentro da grande área de calcanhar. Tentou o toque, perde a bola. Ela volta com o time do Corinthians. Yuri Alberto ganha o lance. Recomeça para o time corintiano pelo setor de esquerda. Tentou o toque de bola, Caetano. Ele liga a jogada pela esquerda. Câmara ataque para Wesley.
Goianiense. Ele abre o compasso, vai para dentro da grande área, faz a finta limpa, prende o lance, tem o Yuri aberto do outro lado, ergue a cabeça, enviou na direita do campo de ataque para Garro, deixou picar, se complica, tentou o cruzamento, Yuri aberto, bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! De primeira, Yuri Alberto no lance do Garro, gol! Jogada na esquerda, campo de ataque de Wesley. Ele domina pelo comando de ataque, ergue a cabeça, limpa. Garro pedia na segunda trave, inteligente. Se posicionou numa condição legal de jogo. A bola quicou. O Garro deixa ela quicar e bate de primeira. Ela quica na frente de Yuri Alberto. Ele enche o pé na bola, mete no meio do gol, no fundo da rede. Um golaço de Yuri Alberto. Chapa legal com o lado de dentro do pé. Bate alto, a bola dá no céu. Dá no céu da rede, morre no fundo do gol. Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol. Essa emoção de novo. Essa emoção de novo. Essa emoção de novo, Yuri Alberto, que você proporciona essa torcida sofrida. Essa torcida que está tendo desmandos do seu clube. Essa torcida que a oposição rema contra, que a situação não consegue arrumar. Essa torcida que acima de tudo não abandona o manto sagrado do torcedor corintiano, que não abandona o seu time, que acredita até o fim. A fiel torcida corintiana, esse foi o gol para ela. Corinthians 2, Atlético Goianiense 0. Gol, emoção maior, e essa emoção, Yuri Alberto, de novo, que você proporciona a fiel torcida corintiana. 14 gols da temporada, o detalhe é seu. E vem pro jogo o time do Atlético Goianiense, cruzamento no gol, o toque de cabeça do Max, defesaça do Carlos Miguel. No canto direito, espetacular, o goleiro do Corinthians põe para escanteio. E aí, Ramiro? Sem tempo para respirar, depois de um gol de inteligência, faro de gol e também confiança, sobe o time do Atlético. É para do campo de ataque, levantamento foi feito na gol no alto, sai para fazer a defesa novamente, Carlos Miguel. Faz boa defesa, Carlos Miguel. Sidney Botelho tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Botelho, pelo carinho da sua sintonia, curtindo o som Sácio Bandeirantes. Curtindo o som da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A para volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Você comigo, torcedor do Brasil. Recorde no campo de ataque. Recorde Natália, tá ligado no futebol Bandeirantes, a Ramada, curtindo, torcendo pro Timão. Placar de 2-0 pro Corinthians. Enquanto a Roberta tá dormindo, ela tá ouvindo a gente, né? Roberta não tá ouvindo a gente. Tá, lógico que tá. Roberta, Lucas, Matheus. Matheus. É porque aqui o gol sai mais rápido. É verdade, tem que ouvir a gente aqui. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Atlético Goianiense. Cruzamento na segunda trave, o toque de cabeça para dentro da área, afasta a zaga, vem para tirar o Hugo. Ela volta para o Wesley, dentro do domínio, toma o tranco nas costas, perde o lance. Ele domina do campo de defesa, vem para recuperar, perdeu a jogada. A bola voltou, que lindo lance na área. Kaká vem para tirar. Ele dá um bico na bola, põe para fora, lateral, campo de ataque para a equipe do Atlético Goianiense, bater na direita. O guardião dessa zaga alvinegra, Kaká, mesmo com os erros dos seus colegas de trabalho, ele acaba fazendo a limpa ali por parte da defesa alvinegra, que se protege mais uma vez. E no lance anterior, mais um pedido de pênalti para o Atlético Goianiense. Pegou na depois barriga. Um toque do Hugo. A bola pegou na barriga do Hugo. Pegou na barriga do Hugo. Que coisa impressionante para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Um abraço a todos os controladores de voos ligados no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. E vem para o jogo Atlético Goianiense. Kaká sobe cabeça, tentou o toque. Gol! Atlético Goianiense, gol contra Kaká. A bola lançada na grande área, na jogada pelo setor de esquerda de Luiz Fernando, balançou em cima da marcação, cruzou no gol. O Kaká
tentou tirar de cabeça e meteu na bochecha da rede, no fundo da rede, Kaká. A bola espanou, ele mete o gol contra Kaká. Agora, Corinthians 2, Atlético Goianiense 1, Kaká. E aí contra, pra felicidade da torcida do Atlético Goianiense. Agora 1 Atlético Goianiense, 2 pro Corinthians. E aí, Ramiro? Pra frustrar o torcedor corintiano e também aos próprios colegas do Kaká, que vinha bem na partida, é bem verdade. Mas nem sempre o futebol é justo. A bola recebida na entrada da grande área, ele coloca contra, cabeceia fora, para fundo da rede da equipe do Corinthians. Agora 1 para o Atlético Goianiense, 2 para o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, Pretzel. Ronaldo Kaká, que estava tão bem no jogo. E o Yuri Alberto fez um golaço, né? O segundo gol é um golaço, um gol de centroavante. O Rodrigo Galo foi esperto, tocando a bola para trás, e o Yuri bateu por cima do goleiro. E aí na volta, o time muito atrás, e aí ó, acaba um erro desse. O Kaká vinha bem, estávamos elogiando o Kaká como um dos melhores em campo. 2-1, o Dragão volta pro jogo. E não dá para criticar onde ele subiu também para tentar tirar essa bola, né? A verdade é essa. Depois ele arrebenta também o Carlos Miguel, mas a verdade é que ele fez aí uma partidaça até aqui, porque ele é ele que tá limpando a área aí. Ele tá limpando a área dos dois lados, o Kaká. E uma infelicidade, essa bola acabou entrando, Ulisses. É um futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem pro toque, ele para tenta descer novamente, sobe de cabeça, vem para tirar Caetano. Ele sobe de cabeça, tira para o time do Corinthians, a bola volta para o Atlético Goianiense, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola volta com o Atlético Goianiense, que tenta descer do campo de ataque. Lançamento na grande área, ninguém marcou, bola tocada para trás, afasta a zaga corintiana, viu o Roberto. Ele sai jogando para o time do Corinthians, estica a jogada, tenta tocar a jogada com o time do meio de campo, perde o lance o time do Corinthians, bola volta no campo de ataque, cruzamento na grande área do peito, tentou o domínio, vem pro toque de bola, quem quer jogar contigo novamente no campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de retaguarda, em velocidade do time corintiano, e o Roberto vai pra finta em cima da marcação no primeiro, dá aberto o Wesley pelo setor de esquerda, lançou para Wesley, ele prendeu pela esquerda, campo de ataque, se aproxima da grande área, vai pra finta o Wesley, limpou, balançou, tentou o drible, carro pede, abriu para o Roberto fora da grande área, ninguém passa na direita, o Hugo não chegou, ele volta o lance curto, tenta o lançamento à frente, errado o passe. Moscardo passa muito mal, a bola volta com o time do Atlético Goianiense, que tentava descer do campo de ataque, a bola vai para fora. Lateral pro Corinthians, bater manual pro Timão cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão ao vivo da ESPN na Star Plus. Assine e solte o seu grito de gol. Vai mexer primeiro o Corinthians, vai embora o Wesley. Sai o camisa 36 Wesley e entra o 17 Giovani. Sai o Wesley com a 36 e entra o 17 Giovani. Vai mexer também em dose dupla o time do Atlético Goianiense. Primeiro o Danielzinho com a 17, Danielzinho com a 17 e Wagner Love. Wagner Love, um velho conhecido da torcida alvinegra, também vai entrar no time do Atlético Goianiense. Ele que já jogou muito no Corinthians, inclusive estava no ano passado no time do Sport, se transferiu para a equipe do Atlético Goianiense, daqui a pouco vai entrar no Dragão. Então o Corinthians confirma a saída do Wesley com a 36. O time do Atlético Goianiense mexe agora, sai o camisa 9 Emiliano Rodrigues. Emiliano Rodrigues sai com a 9 uruguaio e entra o atacante Wagner Love, um atacante por outro. Sai o Emiliano e entra o Wagner Love. Então agora mais uma mudança, sai o 5 Lucas Cal. Lucas Cal sai com a 5 e entra o 17 Danielzinho. Danielzinho entra com a 17. Foi chamado mais um também, o 13 Bruno Tubarão. Bruno Tubarão também foi chamado. Vamos aguardar a mudança. Tá uma confusão nesse exato momento. Quarto árbitro brigando até com a comissão ali do técnico Jair Ventura, que pede pressa nessa alteração. Pede pressa nessa alteração para a entrada do 13 Bruno Tubarão. Bruno Tubarão, sai o camisa 7 Raudinei. Raudinei sai com a 7 e entra o 13 Bruno Tubarão. Então ele cancela a saída do Lucas Cal, porque ele inicialmente, a placa até foi levantada e o Lucas Cal acaba não saindo e também na sequência saiu o Maguinho, Maguinho no lugar do Cal. Portanto o Danielzinho, que entrou com a 17, ele cancela a saída do Cal e tira na verdade o Maguinho, que pediu para sair. O Maguinho pediu para sair, então ao invés do Lucas Cal, sai o 2 Maguinho no lugar do 17 Danielzinho. E aí? Não, nesse o Bruno Tubarão é atacante, virou lateral direito, certo? Saiu o Maguinho. E aí ele abriu, para não ficar sem nenhum volante, ele manteve o Lucas Cal. E aí ele tira o Raudinei
e coloca o Danielzinho e coloca o Wagner Love. Ele tá com 4 atacantes, um meia e só um volante, Ronaldo. Tudo ou nada, sabe que é a verdade. Ele percebeu que o Corinthians está muito recuado, não consegue agora atacar, né? Pelo menos passar o meio de campo, que o Corinthians, o resultado tá bom, tá tentando segurar o resultado e ele tenta com todas as forças, até com o Wagner Love, que é a experiência do Wagner Love, Goleador, tenta empate, né? É ex-jogador, gente, pelo amor de Deus. Pode até fazer gol. Sim. Mas é ex-jogador, né? Esse eu acho muito forte para ele ainda. Ele ainda faz uns golzinhos interessantes. Ainda é um jogador perigoso e é inteligente dentro da área. É bola do campo de defesa. Tenta ser jogando, prende a jogada, Cutica novamente. O time do Atlético Goianiense tenta descer do campo de defesa. Grupo Souza anima eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza anima. Do campo da retaguarda vai tentar o toque de bola, torcedor brasileiro. Alô, Éder. Renato tá ligado. Moraes curtindo o som. Sácio Bandeirantes, obrigado pela audiência. Dário Gomes também curtindo o som da Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão ao vivo na ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol. Tá parado o jogo, escanteio para o time do Atlético Goianiense bater. Levantamento no boca do gol, toque de cabeça à frente, afasta a zaga corintiana no alto, sai para pegar. Segura muito bem no alto, goleirão corintiano Carlos Miguel. Grupo Souza, anima eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza, Lima. Domina do campo de defesa novamente o time do Corinthians para ser jogando. Todo dia, dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Você, torcedor brasileiro ligado na Bandeirantes, vem para o jogo. Garro ganhou a jogada, se jogou para cavar falta. Garro ia sair na cara do gol, velho. O cara preferiu ficar com a falta do que tentar fazer o gol pro Corinthians. Ele se joga, houve um toque, um empurrão, mas não é o bastante para ele cair, Ramiro. Verdade, forçou demais o Garro depois do erro do camisa 5, Lucas Cal. Ele poderia ficar na cara do gol, mas preferiu a falta. Perde a bola o Corinthians e sobe o Dragão. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Bruno Lucas também curtindo o som da Bandeirantes, vem pro jogo. Você ligado na Bandeirantes, vem pro jogo, pelo setor de direito do campo de ataque, vai pra finta nossa, aperta a jogada, vem pro toque, lembra, tentou descer, Garro, vem pra tocar da bola, tira o período ali na pancada do Max. É lateral pro time do Atlético Goianiense, bater pela direita do campo de ataque. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. Domina o time do Atlético Goianiense para o setor de esquerda, 2-1 para o time do Corinthians, 1 para o time do Atlético Goianiense, 2 para o Corinthians. Levantamento à frente, tentou o toque de bola, Caetano não conseguiu. Cruzamento bem na grande área, bola batida, gol, vai para fora. O toque do Romão. Ele perde a chance do gol, vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta, dá na bochecha da rede para o lado de fora. E uma jogada em que o Caetano acaba entregando de graça no cabeceio a bola pelo lado direito de campo, quando o Alejo levanta e sobra para o Romão, lateral esquerdo, agora quase um ponta, bate completamente errado e sozinho, tiro de meta para o Timão. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, Sil, pode confiar, Brasil. Ronaldo Pretzel. Olha, o Moscardo eu acho que tá totalmente sem ritmo, meio fora de jogo. Agora tinham 6 jogadores do Corinthians dentro da área e o Guilherme Romão sozinho deu uma espetada para empatar o jogo. Então tá, o Corinthians tá muito atrás, ó, vai mudar de novo. Fausto Vera, então. Vai tirar o Garro, claro. Vai tirar o Garro, vai deixar o Yuri Alberto sozinho lá na frente. É o futebol com o Giovani, né? Giovani, é verdade. Giovani puxando junto com o Yuri Alberto, tem razão. É o futebol da Bandeirantes para você. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos. Está na sua vida, está no Tenda, torcedor brasileiro. Ranieri domina para o time do Corinthians. Tenta ligar a jogada por o toque de bola com o time de Caetano. Escapa na marcação do primeiro, vem para cima, 2 da marcação. Ele perde o lance pela volta com o Atlético Goianiense para ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Garro tira para o time do Corinthians, mas tira muito mal. Abertura pelo setor de direito, vem para Max. Max domina tanto o cruzamento no gol, bola passa para todo mundo, vai embora para a linha de fundo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você.
1 Atlético Goianiense, 2 pro time do Corinthians da Bandeirantes. É você, Pusóvio. Ulisses, com essa vitória, o Corinthians é o 13º na tabela com 8 pontos em 24 disputados. Já o Atlético está na 18ª posição com apenas 4 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tochinha, grande Tocha ligado no microfone Bandeirantes. Um abraço para você. Obrigado pela sintonia. O Bozer também está curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, tentando ser jogando contigo novamente. Recolhe no campo de retaguarda para ser pelo jogo. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. É pelo setor de direita na direita. Mudou. Tenta o toque de bola contigo novamente. Pois não. Mexe o Corinthians, sai o 9 Yuri Alberto, sai com a 9 Yuri Alberto e entre os 5 Fausto Vera. Agora o Corinthians com 3 volantes do gramado, Fausto Vera entra com a 5. A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente o time do Atlético Goianiense. A bola vai ser batida, cruzamento vem na grande área, subiu Caetano de cabeça, tira o perigo, complemento, lance, tenta o toque para o time do Corinthians. Rasga aqui atrás do campo de defesa. Domina o Atlético Goianiense para ser jogando. É um bumba, meu boi danado, hein, Ronaldo? Hein, Pretzel? Ainda mais da forma que os dois treinadores mexeram nas equipes, né? Muito atacante de um lado, muito povoado de um lado, pouca criatividade de outro. E essa bola cai no pé do Corinthians, eles se isolam, porque agora saiu a referência que estava na frente, que era o Yuri, né? Que também já estava voltando para marcar. É o futebol da Bandeirantes, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. Vem pro jogo Atlético Goianiense. Levantamento na grande área. Wagner Love, ele a bola e o gol. Bateu pra fora! Mas o que é isso? Wagner Love na pequena área, de frente com o goleiro. De frente para o goleiro, ele chuta e põe para fora, para a linha de fundo. Wagner Love perde o gol de empate do Atlético Goianiense. Mas o que é isso? E o Kaká perdido demais, como bala na boca de Banguelo, hein? Acaba desestabilizado o Kaká depois de fazer o gol contra. Num passe do Max espetacular para Wagner Love, que mostra que é muito corintiano. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Aperta o time do Corinthians para ser jogando. Eu critiquei ele antes dele entrar. Ex-jogador. Vocês falaram que ele estava... Mas porque errou esse gol, é esse? Não, é ex-jogador. Se fosse na época boa dele, meu irmão, tinha escorado e feito. É reserva do Atlético Goianiense, Pretzel. Não, tudo bem, mas ele é reserva. Ele tem 40 anos. Do Emiliano Rodrigues. Mas não. Ele tem 40 anos. Tá louco, Pretzel. Você tá brincando comigo. Pode até fazer gol, mas tá demais, né? A bola volta, tenta descer novamente. O time do Atlético Goianiense sobe, Kaká de cabeça, tira. Tentou o toque de bola novamente. Recolhe do comando, aperta para o setor de esquerda com o Romão. Romão cruzou, tirou na boca do gol. Hugo vem para tirar o Vi. Falta feia no Hugo, hein? Pelas costas, falta feia no jogador do Corinthians que está caindo. Chega com uma força desproporcional o Max para empurrar e também fazer uma falta nas costas do Hugo. No momento em que o Hugo acaba tentando cortar de cabeça e o Max empurra e derruba o lateral esquerdo do Corinthians. Falta a favor do Timão pelo setor de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, meu amigo. Escolha quem entende do assunto, é Paraflu, Plavaflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Agora, a hora que o Corinthians perdeu o Carlos Miguel, a vida fica dura. Mais difícil ainda, hein? Pois não, Pusóvio. Ulisses, pela Série B, De La Torre abre o placar para o Mirassol contra o Goiás. Com esse resultado, o Mirassol se torna o 3º na tabela e tira o Santos do G4, que agora é o 5º colocado. É o futebol da Bandeirantes para você. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine, solte já o seu grito de gol. É Star Plus, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E aí, Ramiro? Amarelo para o Carlos Miguel. Aponta ali a arbitragem pela demora na cobrança ali da falta pelo goleiro corintiano. Ele estava procurando a bola estava na frente dele. Ele virou de lado e saiu procurando de lado. O juiz não foi na dele, né? Obviamente. Vem pro toque para tentar chegar da bola. Caetano aperta, vai para cima. Bola recuada no sufoco. Ronaldo vem para tirar. A bola volta com o toque para Coutinho de Romão. Ele domina para o time do Atlético Goianiense. Tenta o toque para pelo setor de esquerda. Na esquerda, contra-ataque. Levantamento foi feito à frente do comando. Vem para tirar. Afasta Caetano. Tira para o time do Corinthians. É na quica no setor intermediário. Aperta na marcação o time corintiano. Vem para ganhar a jogada com falta. Tá parado o jogo. Giovani faz a falta para o Atlético Goianiense bater na esquerda de ataque. Falta no ataque do Cai Carlos Miguel. É verdade, cai Carlos Miguel. Falta no ataque do time do Atlético Goianiense. O Carlos Miguel sentindo bastante preocupação no Corinthians
Jogador que está acertado com o time do Nottingham Forest. Tá acertado? Pagaram já? Não pagaram, mas está acertado. Mas se não pagaram, não tá Porque acertado. o Nottingham Forest está esperando uma liberação da FIFA por conta de um fair play financeiro. Nottingham Forest é um dos times que tem dívidas até na Europa e por isso a FIFA também cobra essa questão do fair play financeiro de 4 milhões de euros. Paga a dívida e pode aí, né? Exato, exato. A multa dele também de 4 milhões de euros, pouco mais aí de 22 milhões de reais. O Antônio Oliveira já fez 4 mudanças, tem mais uma para fazer então. Se o Carlos Miguel não puder jogar, mas eu acho que ele só está fazendo certo. E o Carlos Miguel falou, é minha, segura aí, tá caído, tá gastando tempo o goleiro do Corinthians, né? A gente não sabe até se ele tá com dores, ele aponta ali pro joelho esquerdo. Parte de trás do joelho. Isso, ali próximo ao posterior da coxa, talvez. Tem sentido bastante ali o atleta do Corinthians está sendo atendido nesse momento. Fez muita reposição também de bola, né? E aí, acho que usou muita perna, sentiu ali, a verdade, mas dá uma olhada nele no chão. E os jogadores e o juiz próximo dele, olha o tamanho do Carlos Miguel, velho. É uma coisa de louco, hein? Olha o cara tem 2,4 metros. E ágil. Para o tamanho ele é ágil. Ágil, demonstrou isso hoje aí também. Grandes defesas. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Anima. Tá parado o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Conosco, Rádio Guavira FM de Mato Grosso do Sul, com Rádio Sorriso do Mato Grosso, Rádio Barra de Barra Bonita, Rádio Diário Independente de Barretos, alô Barretos, Clube FM de Botucatu, Rádio Bandeirantes de Campinas, Timaço do Batista, Rádio Cacique de Capivari, Rádio Difusora de Fernandópolis, com difusora de Itapetininga, Pitatininga de Jaú, Cultura de Leme, Rádio Educadora de Limeira, Clube de Monte Alto, Cultura de Pederneiras, Difusora de Piracicaba, Comercial de Presidente Prudente, alô Presidente Prudente com Cultura de Rio Claro, Vale FM do Vale do Paraíba, alô rapaziada da notícia de Tatuí, JM de Uberaba, Cultura de Vargem Grande do Sul, Rádio Cidade AM de Votuporanga, e tenta descer novamente o time do Danielzinho, chute do Danielzinho, Danielzinho pro Atlético Goianiense, bateu, mas o que é isso, Danielzinho? Ô Dani, ô Danielzinho, e aí, Ramiro? Você, como sempre, bem, Ramiro? Em 2 pedaladas. Diferente do Preto que fura o zóio todo mundo. Infelizmente. Em 2 pedaladas, a corrente escapou. Bate mal demais na bola o Danielzinho. Corinthians vence 2-1. É para do campo de ataque, vem para o toque de para pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o Atlético Goianiense, levantamento do gol, afasta a zaga. Vou dizer uma coisa para você, o Atlético Goianiense merece o gol, hein? Vem Mateuzinho na marcação, ele perdeu o Mateuzinho, a bola estava na frente, recolheu o Romão, cruzou na boca do gol. Carlos Miguel com o pé vem para tirar, a bola voltaria para o toque de bola de Caetano, mas sai para a linha de lado. Lateral para o Atlético Goianiense, bater do seu campo de defesa. Todo dia, dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram, aproveite. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. 39, tenta descer Hugo, já perde o garro, vem para o toque de bola, tenta descer do campo de ataque. Aperta, a bola foi solta para Wagner Love, bateu, vai pro alto, para a linha de fundo. Pega a mão na bola, tiro de meta para a equipe do Atlético Goianiense bater. Com 50 anos, o Wagner Love perde o gol. Doido para exercer a lei do ex-jogador do Corinthians, recebe a bola agora do camisão Luiz Fernando. Ele enche o pé na bola, manda um pancadão, mas ela vai para a torcida visitante, para os torcedores do Corinthians. Eu vou dizer para você uma coisa, o Pretzel queria Wagner Love na seleção. Não, é claro que a tua ironia é interessante, mas eu vou te dizer um time onde o Wagner Love jogaria hoje, e como titular, Santos. Deixa eu falar para você, o Santos montou time para disputar a Série B, não Master. Hoje, William Bigode ou Wagner Love? Tá de brincadeira, mano. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados para você conferir, segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Atlético Goianiense 1, Corinthians 2, na Bandeirantes é você, Ramiro. E mais uma oportunidade do Corinthians que acaba perdendo a bola na sequência. Segue o Timão vencendo 2-1, Ulisses.
Futebol da Bandeirantes. E aí, pros óbvio. Ulisses, Juventude e Vitória seguem empatando por 1-1. O Alviverde é o 12º com 10 pontos em 21 disputados. Já o Leão é o lanterna com apenas 3 pontos somados. É o futebol da Bandeirantes para você. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se assim pode confiar, torcedor brasileiro. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time do Corinthians. O árbitro está parando o jogo, marcando falta para o Atlético Goianiense bater. É falta para o time do Atlético Goianiense bater do seu campo de defesa. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se assim pode confiar, Brasil. Vem para a marcação, aperta novamente pela direita, Fausto Vera Giovanelli. Aperta pelo setor de direito do campo de ataque, tenta descer. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, aperta o Atlético Goianiense. Que linda bola, Wagner Love girou, bateu em cima da marcação do Caetano. A bola volta, que pressão do Atlético Goianiense. Corinthians fechadinho atrás, hein? Com 10 em campo, Timão. Cruzamento na área, chegou o Caetano, sobe de cabeça, tira. Segunda bola sempre do Atlético Goianiense. É na volta do campo de defesa para ser jogando 42 minutos de bola rolando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Agilizar os seus negócios, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta para Caetano, domínio para o time do Corinthians, dá um tapa, a bola tenta partir do campo de ataque e ganha lateral. Lateral para o Corinthians bater pela direita do campo de defesa. Eu vou falar uma coisa para você, hein? Uma vergonha o Corinthians jogar assim, hein? Tá ganhando 2-1, mas vou dizer, hein? Mas vai fazer o quê, né? Mas com 1 a menos, com um time limitadíssimo. Não tem, sabe, eu só acho que ele recuou demais, tirou o Yuri Alberto. Não tira o Yuri Alberto esse jogo. O Yuri Alberto segura a bola na frente. Ele entregou todo o campo para o Atlético Goianiense. A sorte é que tem esse goleiraço, hein, Ronaldo? O Carlos Miguel tá tirando o time nas costas, né? É, se continuar assim, 2-1, é Carlos Miguel. Porque o treinador mexeu errado, também tô com o Pretzel. O Wesley, ele deveria ter arrancado já na mudança do primeiro tempo. Aí tudo bem, ele estava cansado, ele, Bidon. Agora, tirar a referência e virar esse saco de pancada do Atlético Goianiense é impressionante. Eles não conseguiram fazer gols aí porque o Wagner Love não está numa noite inspirada, porque teve as duas oportunidades. E depois o Carlos Miguel fez a parte dele aí, mas no Bumba Meu Boi, o Corinthians mal. Fausto Vera mal, Mostardinho mal, o Carro agora mal. Ué, mas alguém tem que fazer alguma coisa aí, velho. Não sou eu que tô aqui com você fazendo comentário. Alguém tem que fazer alguma coisa, tirar esse time de cima do Carlos Miguel. E o Carlos Miguel tá pegando muito mesmo assim. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O tempo atacado escalou, melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. A sua vida tá no tempo da torcedora brasileira. A bola volta no toque para dentro do centro pelo setor de direita, aperta na marcação, recolhe novamente para ser para o jogo. Domina o time do Atlético Paranaense, tem o time do Atlético Goianiense, me desculpem. Recolhe pelo comando de ataque, domínio do campo de ataque, vai para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. No mínimo, uns 6 a 8 minutos de acréscimo, hein? A bola volta no toque de bola, tenta descer o Atlético Goianiense. Levantamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende a jogada contigo no setor de meio de campo, Danielzinho. Ele prendeu, tentou levantamento, o Hugo vem para tirar, mas antecipa demais, perde o lance, afasta o zagueiro, juiz da pênalti. Penalidade máxima de Hugo para o time do Atlético Goianiense bater. Ramiro. Em mais uma oportunidade em que o Max invadia a grande área, depois de uma sequência em que o Hugo corta essa bola de cabeça. O Max foi invadindo a grande área e esbarra no Hugo, jogador do Corinthians, que salva o Corinthians do escanteio, mas não salva o Corinthians da penalidade. Pênalti para o time do Atlético Goianiense, que aos 45 minutos pode empatar a partida. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo? Pênalti. Infelizmente, pênalti. O Hugo salva o escanteio e comete o pênalti depois. Ó. Ele faz a alavanca em cima do Max. Quando o Max ia passar, o Hugo acaba deixando o pé e cometendo o pênalti, Ronaldo. Pênalti, e o jogador foi muito burro. Essa bola já estava saindo lá no escanteio. Ele falou, eu vou tirar do escanteio e vou fazer um pênalti. E o Corinthians tem grande dificuldade com o zagueiro, com laterais. Os dois zagueiros que entraram arrebentaram o Corinthians. O Raul lá que saiu, né? O outro zagueiro que foi expulso. Raul Gustavo. Esse menino de hoje e agora o lateral. Não tem time que aguente, velho. Eles estão vendo se a bola saiu ou não. Eu acho que a dúvida é essa. Se a bola saiu também no escanteio. Se a bola sai antes do Hugo tocar nela, é escanteio. O árbitro até fica na dúvida na hora em que... Está confirmado o pênalti. E que acaba marcando o pênalti. Portanto, pênalti para o time do Atlético Goianiense.
Não, merecia. O Atlético Corinthians foi covarde. Se acovardou total no jogo. Se o Carlos Miguel pegar esse pênalti, é uma das grandes atuações de um goleiro no futebol brasileiro dos últimos anos, tá? Que ele tirou nas costas do Corinthians. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, é Steel Brasil. Vamos ver quem vai para a cobrança. Pede para todo mundo sair da área. Pênalti marcado contra o Corinthians. Pênalti para o time do Atlético Goianiense bater. Então, agora eu queria saber se essa bola saiu quando cabeceia e não tem o replay, né? Você vê que a televisão não mostra. Sabe por quê? Porque pode ser a favor do Corinthians. É isso que eu digo para você, entendeu? Quando foi o lance dentro da área, mostrou 1000 vezes. Essa bola eu fiquei na dúvida também, mas eu não posso comentar porque eu não vi, né? Para mim a bola não saiu, foi muito bem marcado o pênalti. Vem Shailon para a cobrança de pênalti para o Atlético Goianiense. Shailon para a cobrança, Carlos Miguel está no meio do gol. É pênalti para o time do Atlético Goianiense bater. Carlos Miguel já fez defesas incríveis no jogo. Se defender, a torcida do Corinthians vai à loucura. Pode ser o gol de empate do Atlético Goianiense. 8 de acréscimo, partiu Shailon na bola. Correu, bateu, é gol! Ele bate no meio do gol. Carlos Miguel foi pro campo direito para fazer o gol de empate do Atlético Goianiense no jogo. Shailon, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Shailon, que você proporciona a torcida do Atlético Goianiense. Aí o detalhe do gol é teu, Ramiro. Olhos erguidos e bem rentes ao goleiro Carlos Miguel, porque Shailon, firme, forte, ligado no chute, bate de perna canhota, meio que quase no meio, mas para prejudicar e muito a situação do Corinthians, que só venceu 1 em 8 jogos no Brasileirão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Ronaldo Pretzel, vida dura do Corinthians. Olha, o Ronaldo já foi jogador, tem placares que a gente tem que falar com correção. Esse placar está correto. O Atlético amassou o Corinthians mesmo com 0-2 no segundo tempo. Impressionante. E o Corinthians um time cansado, parece que estava jogando essa semana toda aí. Time cansado, os laterais mortos. E enterraram o Corinthians aí. O zagueiro enterrou porque saiu, foi expulso. E o lateral acaba dando o último respiro pro Corinthians dentro da área. Tudo bem que ele tá com o pé no chão e tem esse contato, né? Pode ser até alguma coisa duvidosa que ele tá com o pé no chão, o cara chuta e cai. Mas isso aí é um desequilíbrio que tem. E o cara tem que ter atenção num momento como esse aí. Eu vou dizer, pode ser pior pro Corinthians, hein? O Corinthians continua todo recuado, chamando o Atlético Goianiense para cima. As alterações do treinador foram completamente ele tirou o William Alberto, o melhor jogador do Corinthians na linha. Estava segurando a bola, ganhando. Estava tendo vitória pessoal, estava segurando os zagueiros. Entregou o campo inteiro para o Atlético Goianiense. Campo inteiro. E eu vou dizer uma coisa para você, Moscar dá o bote errado, faz falta. E eu vou dizer um negócio para você, erra o Antônio também nas alterações, como disse o Pretzel e o Ronaldo. Corinthians, olha, uma bagunça. Fora de campo não se diz, mas dentro de campo também não é muito diferente não, hein? O Antônio, ele tem deixado dúvidas na cabeça dos comentaristas. Da forma que ele arma a equipe. Quando ele tem um jogador expulso, ele se perde também algumas mudanças. É isso que acontece também quando o treinador não está no dia. É falta para o Atlético Goianiense bater bola batida, gol, desvio, vai para a linha de fundo. É escanteio, não foi o Ranieri que tocou não? Tá parado o jogo no bico da área, falta cobrada para a área, para mim escanteio para o time do Atlético. O juiz está dando tiro de meta, hein? É bem verdade, eu tive a impressão também que a bola acaba encostando no Ranieri, mas na disputa de cabeça entre Max e Ranieri, a arbitragem entende que o último toque foi do atleta do Dragão. Na verdade era o Wagnerlov que estava ali em cima da bola junto ao Ranieri. Bola para o time do Corinthians, tiro de meta. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Agora o Corinthians não tem atacante. É mesmo, só fica ali na frente o Giovani. E correndo para lá, para cá, o Garro tá lá de centroavante e não tá adiantando muito. E desce o Atlético. Sabe quem é que tá jogando de zagueiro, como o homem da primeira bola lá de trás? Shailon no Atlético. O Corinthians deu tanto espaço que o Shailon é o cara que é o homem da primeira bola, tá jogando de zagueiro, tá vindo de trás.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG. Nakata sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. É a Nakata, torcedor brasileiro 2. Corinthians vencia por 2-0, toma o gol de empate. Ruim, hein, Ronaldo? Pode colocar na conta do zagueiro, na conta do lateral. Você pode colocar, porque se não fosse o Carlos Miguel também nesse jogo, as coisas seriam piores, viu, Luiz? A bola volta com o time do Corinthians, que tenta descer com o garro, protege a jogada, tenta a finta, tenta o toque de bola, perde o lance, ela volta com o Atlético Goianiense. Invasão no campo de jogo, hein? Invasão no campo de jogo. Parece torcedor do Atlético Goianiense, parece, porque veio do lado do Atlético Goianiense. E ele corre com um objeto, não sei se um celular lá para tentar tirar foto e tudo mais. Então, nesse momento, o jogo paralisado por conta da invasão ao gramado do estádio do Antônio Ascioli. Tem que identificar o torcedor, entregar o torcedor, senão o Atlético Goianiense vai tomar prejuízo, né? A torcida gostou, parece que ele correu mais que os jogadores. Do Corinthians ele correu. Com certeza, ele correu mais que o Fausto Vera aí. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN do Star Plus. Assine já e solte o seu grito de gol, pois não. E aí, nesse momento, só a última tentativa, o jogo já retomado depois da paralisação. 51 minutos, ambas 52, mais um minuto de jogo, 2-2, Corinthians e Atlético Goianiense. A bola volta pelo setor de direito do campo de defesa, vem para o toque, para novamente o Atlético Goianiense. Lançamento vem pelo setor de direito do campo de ataque, 2-2, é o placar do jogo. Recolhe no campo de ataque, vai para a finta na marcação. Hugo já ficou cansado. Hugo! Eu acho que ele fez pênalti. Eu acho que ele fez pênalti, o Hugo, hein? O árbitro mandou seguir. Vem cruzamento na área. O Atlético Goianiense. Carlos Miguel sai para fazer a defesa. E tenta ligar a jogada pelo setor de direita para Caetano. Ele vem do Big 2, tenta ganhar na velocidade. Caetano toca na bola de cabeça. Vem para ganhar a jogada. Recolhe pelo setor de direita em cima da marcação. Ganhou pro Corinthians. Soltou a jogada. Caetano vai pro cruzado na área. Tira o zagueiro, põe para fora. Escanteio, Corinthians, direita de ataque. Depois de uma tentativa que começou no lado do Corinthians no setor de defesa, em que tentava chegar no campo de ataque o Max. Hugo teria o empurrado, o time do Atlético Goianiense vai para cima da arbitragem pedindo pênalti, mas é apenas escanteio para o Corinthians. Lado direito de campo tem bola o Timão. Escanteio para o Timão bater pela direita do campo de ataque. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem para a cobrança de escanteio. Corinthians é sempre Corinthians. Na pressão o Timão para tentar o gol da vitória. 2-2 é o placar do jogo. Carro para a cobrança de escanteio para o Corinthians. Partiu, perde a esquerda na bola na primeira trave. Desvio, o zagueiro tira. A bola subiu no soco. O goleiro cortou. Voltou com o Corinthians. Vai sair o gol. Bola batida em cima do zagueiro. Ergue o braço o árbitro. Tá marcando falta para o Atlético Goianiense bater no campo de defesa. Empurrando o jogador do Corinthians, sobe o time do Dragão. E tenta descer do comando de ataque, não consegue. Garro vem para ganhar o lance da Chapéu. Domina pelo comando de ataque, tenta ligar a jogada pelo setor de esquerda. Kaká vai para cima. Recolhe para o setor de esquerda, cá para ataque. O time do Corinthians tenta descer. Domina com um toque de bola, Coutinho de Ranelli. A bola volta no campo de defesa. O Kaká tá de centroavante no Corinthians. Vem para o toque de bola. A bola solta. Ergue o braço, o árbitro. É fim de jogo. 2 pro Corinthians, 2 pro time do Atlético Goianiense. Os dois times morrem abraçados na praia. Vem aí o apito final na Bandeirantes. Yuri Alberto fez os gols do Timão. Kaká e Shailon fizeram pro Atlético Goianiense na Bandeirantes. É você. Alô, alô, Capri. Alô, Ulisses. Ei, Corinthians. Deixou escapar 2 pontinhos, hein? Importantíssimos. Eu diria que escapou por burrice coletiva. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso aí com o Ronaldo e com o Alexandre Pretzel. Agora vamos lá, o Corinthians extenuado aí no gramado do Antônio Ascioli, ô Ramiro. E o que é que você tá vendo aí, hein, no final do jogo, no gramado do Estádio Goiano? O Antônio Oliveira foi conversar com o Hugo, lateral esquerdo, que estava evidentemente abalado. E o Antônio chega para ele e fala, acabou, tá tudo certo. Se referindo ao atleta do Corinthians. O Pedro Rangel, goleiro do time do Atlético Goianiense, foi reclamado da arbitragem, muito provavelmente pelo pênalti não marcado no fim do jogo pelo próprio Hugo, em outra jogada, além do pênalti que já havia sido marcado, ele leva cartão amarelo. Corinthians que volta a campo no domingo e não terá Rodrigo Garro com o 3º cartão amarelo e também o Gustavo Henrique, que foi expulso nessa partida. Capri. Você volta já no apito final para ouvir o técnico Antônio Oliveira e a gente falar mais
desse empate corintiano. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes, de Atlético Goianiense 2, Corinthians também 2. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Ronaldão, quem foi o melhor em campo? Sem sombra de dúvidas, Carlos Miguel. Porque se só tomaram 2 gols, esse time ruim do Corinthians aí, parece que eles não treinaram. Ah, mas o Ronaldo foi expulso, o zagueiro e tal, mas um time totalmente abatido. Então o Carlos Miguel foi a grande diferença aí. O Corinthians não sofreu um vexame aqui hoje por causa do Carlos Miguel. E pra você, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Carlos Miguel. Se não fosse ele, hoje o Corinthians teria perdido o jogo. E outra, o Yuri Alberto faz 2 gols e o treinador tira o Yuri Alberto. Num ótimo momento do atacante. Ah, mas cansou, dê azar, deixa cansar, deixa segurar a bola na frente. Carlos Miguel melhor em campo. Se não fosse ele, o Atlético teria ganho. Carlos Miguel é o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, de Atlético Goianiense 2, Corinthians 2. E na sequência tem apito final pra gente explicar esse empate do Corinthians. Empate com sabor de derrota, né? Porque o Corinthians estava vencendo 2-0 e tomou 2 gols. Volta com um pontinho que não livra o time da zona da degola. A gente fala disso na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Ulisses Costa! Para a volta do campo de ataque para Yuri Alberto. Em velocidade de marcação do Alexis. Alexis marca, o Yuri Alberto vai para a finta, driblou, bateu pro gol! Camisa 9 do Timão, bola lançada pelo setor de esquerda, ele cortou, foi pra cima do Alix, ele tentou chegar a Alix pra ganhar a jogada, não conseguiu, faz o break, Yuri Alberto balança, corta, puxa, na perna esquerda ele bate no canto do goleiro, chute rasteiro pra morrer no fundo da rede, e ele liga a jogada pela esquerda, câmera ataque pra Wesley, ele abre o compasso, vai pra dentro da grande área, faz a finta limpa, prende o lance, tem o Yuri Alberto aberto do outro lado, ergue a cabeça, enviou na direita do campo de ataque pra Garro, deixou picar, se complica, tentou o cruzamento, Yuri Alberto bateu pro gol! Lindo, 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 lindo! De primeira, Yuri Alberto no lance do Garro! Jogada na esquerda, campo de ataque de Wesley, ele domina pelo comando de ataque, ergue a cabeça, limpa, Garro pedia na segunda trave, inteligente, se posicionou numa condição legal de jogo, a bola quicou, o Garro deixa ela quicar e bate de primeira, ela quica na frente de Yuri Alberto, ele enche o pé na bola, mete no meio do gol no fundo da rede, um golaço de Yuri Alberto, chapa legal com o lado de dentro do pé, bate alto, a bola dá no céu, céu da rede, morre no fundo do gol. Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols do Corinthians, né? Nesse empate contra o Atlético Goianiense por 2-2 no estádio Antônio Ascioli. Antes de ouvirmos o Ronaldo Giovanelli e também o Alexandre Pretzel, deixa eu dar uma passada com o Bruno Puzóvio, que vai falar dos outros jogos, outros resultados e também atualizar a classificação do Campeonato Brasileiro com esse empate por 2-2. Vamos lá, Puzóvio!
Vamos lá, Capri, mais cedo no estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Vitória empataram por 1-1 e agora a bola rolando no estádio Newton Santos para Botafogo e Fluminense, no placar ainda 0-0, intervalo de jogo. E logo às 9h30 teremos Bragantino e Atlético Mineiro no estádio Nabia Bichedi em Bragança Paulista. Além disso, nessa noite também estamos no final do segundo tempo de Série B. No estádio Campos Maio, o Mirassol está vencendo o Goiás por 1-0 e passando para a terceira posição. Assim, o Santos está fora do G4 e se tornando o 5º colocado. Também temos amistosos internacionais. Nessa tarde, Portugal venceu a Irlanda por 3-0 e agora Chile e Paraguai ainda não abriram o placar. Passando pela tabela da Série A, o Flamengo é o líder com 14 pontos e um jogo a menos. Ainda vai jogar amanhã contra o Grêmio. Em segundo, o Botafogo também com 14 pontos. E em terceiro, o Bahia com 14 também, diferença de saldo de gols. Em quarto, logo atrás, vem o São Paulo com 13 e o Atlético Paranaense também com 13 pontos. Em sexto, o Bragantino com 12 e sétimo, o Palmeiras com 11 pontos. Agora temos 5 times com 10 pontos. Em oitavo, o Internacional. Em nono, o Cruzeiro. 10º, Atlético Mineiro. 11º, Fortaleza. E 12º, o Juventude. Em 13º vem o Fluminense com 7 pontos, 14º e 15º Grêmio e Vasco com 6 pontos e o Corinthians é o último time fora da zona de rebaixamento, é o 16º também com 6 pontos. Em 17º, abrindo a zona da degola, o Criciúma com 5 pontos, em 18º o Atlético Goianiense também com 5 pontos. O vice-lanterna é o Cuiabá com 4 pontos e o lanterna Vitória com apenas 3 pontos, Capri. Então, nesse momento, o Corinthians está fora da zona da degola, mas com o desenrolar aí da rodada, o Corinthians pode voltar para ela, o Puzóvio. Exatamente, o Criciúma joga amanhã contra o Atlético Paranaense às 8 horas em Curitiba. E o Cuiabá também amanhã contra o Cruzeiro em Minas Gerais às 7 horas da noite, Capri. Valeu. 9:06, agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel e Ronaldo Giovanelli. Você que está com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, está conosco pelas ondas do rádio, no aplicativo Band Play. Atenção, Ronaldo Giovanelli, como é que foi o jogo? Como é que o Corinthians perdeu esses 2 pontinhos? Aí traz 1 pontinho, mas era para ter sido 3, hein, Ronaldão? Mas até o momento que o zagueiro foi expulso, que fez aquela lambança no primeiro tempo, o Corinthians ainda conseguia mostrar algo a mais, né? Porque conseguia sair do seu time, da sua defesa, conseguia pressionar um pouco mais. Depois que foi expulso o zagueiro, aí o Corinthians se desenhou a defender. Aí numa bola que acabou saindo no contra-ataque, o Yuri fez outro gol, mas foi só também. Foi a única vez que levou perigo. Então fez 2 gols com o Yuri Alberto numa noite inspiradíssima, mas o time em si, muito mal, zagueiro mal. O lateral, o Hugo, no finalzinho entregou a paçoca. Quer dizer, é um time instável ainda que não tem como... Não tem o que o treinador fazer pra melhorar, sabe, Prédio, o Capri? A gente vê as mudanças que o treinador faz, ele tenta colocar o time no meio de campo, ele acabou recuando, ele tirou o Yuri Alberto, que era o cara que ainda estava fazendo esse time jogar no contra-ataque, mas aí quando ele mexe, que ele traz o time mais pra defesa, o Atlético Goianiense merecia até uma sorte maior. E aí apareceu o Carlos Miguel. O jogo foi isso, segundo tempo foi o Carlos Miguel contra o time do Atlético Goianiense, praticamente, viu, Capri? É isso aí. E aí, Pretzel, como é que foi, hein? Essa execução do Corinthians aí com 1 pontinho, mas poderiam ter sido 3, né? Olha, eu acho que aí fica na conclusão do jogo, o Corinthians perdeu 2 pontos. Você comemora esse empate por causa do teu goleiro, ponto. Mas em condições normais, você abre 2-0 aos 16 do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, e aí você abdica do jogo, faltando 29 mais os 8 de acréscimo, 9 de acréscimo, faltando 38 minutos. O Corinthians ficou 38 minutos jogando na defesa, com um jogador a menos. Contra um time que é um time que toca bem a bola, é um time que joga junto há um tempão, mas é um time que tem 4 pontos, tinha 4 pontos no campeonato. Um time que estava pressionado. E aí você não consegue encaixar nenhum contra-ataque com 2-0 no jogo. Aí o treinador tira o centroavante, que quando a bola chega para ele, sai alguma coisa. Saíram 2 gols e ele segura a bola, ele segura os zagueiros. Ele tirou o Yuri Alberto. Aos 31 do segundo tempo ele tirou, quando já estava 2-1 o jogo. Um erro tremendo, tremendo. Porque aí você colocou o Giovani, com todo o respeito ao Giovani. É um jogador de base, mas não dá para comparar com o Yuri Alberto. Só corre.
E o Atlético veio pra cima, já tinha feito 2-1 com o Kaká contra, foi uma infelicidade, porque eu e o Ronaldo estava elogiando o Kaká. O Kaká era um dos melhores em campo. E acaba fazendo o gol contra, e depois do gol contra ele se afundou no jogo. O que o Corinthians fez? Encheu o time de marcadores, o Rodrigo Garro com cartão e o Giovani lá na frente para correr que nem um louco. Os dois laterais hoje com atuações horrorosas. O Mateuzinho, nossa, a nota do Mateuzinho. O Mateuzinho e o Hugo. O Hugo até estava um pouquinho melhor que o Mateuzinho, mas ainda assim inseguro. Cometeu o pênalti aos 47. Antes do pênalti, o Wagner Love perde um gol dentro da pequena área. Né? Dentro da pequena área, só chapar. Ele pega embaixo da bola, coloca por cima do gol. Então, assim, ó, o resultado mais correto foi o empate, muito mais pelo que o Atlético fez e muito mais pelo que o Carlos Miguel fez, evitando uma derrota do Corinthians. Então, muito complicado, porque era um jogo para o Corinthians abrir 2-0. O Corinthians é um time nota 5, com elenco 5,5, ou um time nota 5,5 com elenco nota 5. E aí, quando você abre 2-0 contra um adversário direto para não cair, nesse momento é um adversário direto para não cair. Um tinha 4 pontos, o outro tinha 5. Era um confronto direto. Aí você tá abrindo 5 pontos para esse time. 5 pontos, 4 pontos. Tava 8-4. E aí termina 6-5. Então hoje o Atlético tem 5, o Corinthians tem 6 pontos. Era pro Corinthians ter 8 com o Atlético 4 pontos. Aí você segura um concorrente nesse momento lá atrás. Então, eu não sei se o Antônio Oliveira vai valorizar um pontinho, mas ele foi muito mal. Acho que é um treinador que quando o jogo endurece ele não sabe o que fazer. Ele fica totalmente e fora de entregue, casa, né? Porque contra o Flamengo, lembra contra o Flamengo também que ele, mesma coisa. Que ele inventou de colocar 3 zagueiros. E o Paulinho de primeiro volante. Isso. Foi um amasso. Foi um amasso. O Corinthians está sendo uma chacota fora de casa, essa que é a verdade, né, Fred? É isso. Então, ô Capri, não dá para se entusiasmar. Agora tem um clássico. O São Paulo vai jogar quinta em Criciúma e vai jogar na Neoquímica Arena depois de ter quebrado o tabu no Campeonato Paulista. O São Paulo vai voltar à Neoquímica Arena depois de ter ganho lá. E numa pressão que o Corinthians está absurda e sem o Rodrigo Garro, que hoje, guardadas as limitações técnicas do elenco, é um dos principais jogadores do time. E ele está fora, suspenso pelo terceiro amarelo. E o Carlos Miguel joga domingo, isso é uma incógnita também. Tem que jogar, porque se ele não jogar, a situação fica muito complicada. É isso aí. O Corinthians hoje teve incapacidade, né? Por isso que hoje foi coletiva a burrice do Corinthians, né? Do banco ao campo. Foi todo mundo hoje um show de incompetência do Corinthians em Goiânia. Sobrou só o Carlos Miguel e o Yuri Alberto, que fez o gol. A única chance que ele teve, ele guardou. Os dois gols. E o Carlos Miguel defendendo muito. E o Kaká até fazer o gol contra. Depois ele se apagou. E o Kaká também saindo da área. O Kaká ele começou a ficar desesperado na zaga ali, quando ele viu que o pessoal vinha pela esquerda e passava e cruzava. Aí vinha pela direita com o Mateuzinho, passava e cruzava. Ele falou, vou ficar aqui, os caras vão acabar fazendo gol. Então ele começou a correr para um lado e para o outro, vendo que o seu time estava morto. O Corinthians recuou em cima do Carlos Miguel e vinha cruzamento dos dois lados. Impressionante, que mesmo o Corinthians recuado, ele tomava chuva dentro da área e os laterais não faziam nada, ficavam olhando para dentro da área. O Jair botou Luiz Fernando e Guilherme Romão para fazer 1-2 no Mateuzinho. O Mateuzinho tomou um vareio de bola, um negócio impressionante. E não tinha pra onde ele correr mais e ele ainda corria errado. É impressionante. Ele e o Hugo, a impressão que dá assim que eles não treinam. A impressão que dá, Capri, que eles não treinam. O zagueiro, o cara tá amarelado, vai e segura o cara no meio de campo. Se ele faz uma falta que o cara vai fazer o gol, é uma coisa. Agora, a cabeça desse jogador... Não dá pra entender o que ele fez com o time. Ele sacrificou o time todo. É isso. O pior é que eles treinam, viu, Ronaldo? O problema é que eles são ruins. Esse é o detalhe. É verdade. Treina, mas eles são ruins. Tem uma limitação ali. Não dá pra passar daquilo, né? É verdade. Então não tem jeito. Treina, mas não melhora, porque chega no teto ali, tá no limite já. Não tem de onde tirar mais. Imagine se colocar um pouco mais de pressão nessa turma aí, já era. Porque a pressão que tá fora em cima do Augusto, do Melo, é impressionante. Se colocar pressão em cima desses rapazes aí, meu pai do céu. Não, aí... veja que não é um time que tem limitações. Quando pegar uma equipe mais qualificada, vai ter esse nível de pressão e não vai aguentar, não vai suportar. Não suporta. Um time mais qualificado pressiona o Corinthians não consegue segurar. Um time que tem muitas limitações. Tá bom. Vamos ver, né, o que acontecerá com o Corinthians, porque domingo tem São Paulo pela frente, e com desfalques, hein?
E aí dá um calafrio no torcedor corintiano, porque o time completo, titular, já tem problemas, já é fraco, imagina então com ausências, né? Aí é um negócio bem sério mesmo. Não sei se o Garro vai fazer tanta falta, porque ele tá andando em campo desde o jogo contra o Botafogo, ele andou em campo. Hoje aqui ele ficou andando pro lado pro outro amarelado. Imagina o cara já andar em campo ainda amarelado, ele só passeou. Eu acho que ele vai botar o Fausto Vera no lugar do Garro. Não, agora tem, também, né? Agora tem Moscardinho, ele pode até recuar um pouco mais. Tu acha que ele vai botar o Moscardo? Eu acho que ele pode até recuar o que jogou mal hoje. Ranieri pra zaga? Não, o que jogou mal hoje, o menininho lá, que todo mundo, Coronado. Jogou mal. Ele pode deixar Coronado ali... fez um jogo também, né, até agora, ele né? Pode Depois deixar, parou, né? Pode deixar ele centralizado ali e ele pensar pode abrir o Mosquito algo e mais. deixar o Coronado mais centralizado. Porque ele, assim, ó, ele ganhar o meio, porque ele perdeu o meio. Ele não vai ter o Gustavo Henrique. Será que ele vai começar com o Caetano ou ele vai puxar o Ranieri pra trás e vai botar o Fausto Vera? Eu acho que o Caetano até porque ele não tem volante. Não tem volante. Então entra o Caetano no lugar do Gustavo Henrique. E no lugar do Garro, eu acho, palpite, tá? Eu acho que ele vai botar por causa do clássico do jogo, acho que ele vai botar o Fausto Vera. Aí ele tem que cair também. Aí começa com 10, né? Aí ele tem que cair mesmo. Aí não tem jeito, Capri. Aí com o Fausto Vera ele começa com 10. Não, mas sabe que pela coerência dele é isso aí. Porque ele usa o Fausto todos os jogos. Todos os jogos. Claro. Quando ele pega a birra também, que ele colocou até, ele tirou até o Romero numa fase boa, acabou com o Romero também. Sim. Então aí tá na hora dele ser avaliado, ele, o Soldado e todo mundo lá. É isso aí, Capri. Valeu, Ronaldão. Grande abraço, Valeu, hein? Capri. Um abração. Até o fim de semana, hein? Até o fim de semana no Clássico. Tamo junto. Um abraço. Valeu, muito obrigado. 9h16 no apito final da Bandeirantes. Vou pro intervalo aqui, Pretzel. Já voltamos daqui a pouquinho. Antônio Oliveira, já o gabarito da partida. Ih, hoje eu quero só ver. Mas na sequência, tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O apito final que volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inhabenta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Não concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, escolha o camarote dos ídolos, o Santos famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo.
a partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB. Na rua, escola, mobilidade, na saúde, bem-estar social, segurança. A gente vai e faz. Nós mulheres trabalhamos e praticamos mais espaço na política, garantindo que todas tenham voz. Acesso à qualificação por igualdade. Estamos construindo um Brasil mais justo, acolhendo e preparando as nossas lideranças femininas. Filie-se ao MDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Pretzel, 9h20. Eu tenho a impressão que vai dar tempo de a gente abrir o gabarito aqui antes da coletiva do Antônio Oliveira, hein? Tô pronto, Capri. Então vamos lá pro gabarito do jogo. Vamos gabaritar Atlético Goianiense 2, Corinthians também 2. Gabarito do jogo. E já sobe o hino do Atlético, Michel, porque vamos começar pela nota do goleiro Ronaldo. 6. Que não é o nosso Ronaldo Giovanelli. Quase não trabalhou hoje também, né, Pretzel? Dois ataques, fez 2 uma gols. defesa. Ele fez uma defesa no cabeceio do Gustavo Henrique. 6. Maguinho. 5. Saiu para a entrada do Bruno Tubarão. Um pouquinho melhor, 5,5. Adriano Martins. 5. Alex Vinícius. Saiu machucado e não vinha bem no jogo. 4. Alejo Cruz. Entrou para fazer ataque, quando o Atlético já tinha um jogador a mais. 6 para Alejo Cruz. Fechou a defesa com Guilherme Romão. Cara, o melhor jogo que eu já vi do Guilherme Romão. Melhor jogo. Achei ele limitado, mas hoje ele jogou uma grande partida. Nota 7 pro Guilherme Romão. Hoje ele voou mesmo, hein? Nossa, ele também pegou do outro lado lá o Mateuzinho. Pois é. Mas voou mesmo o Guilherme Romão hoje. Meio de campo do Dragão teve Lucas Cal. O Lucas Cal foi favorecido pelo segundo tempo, né? Que o Corinthians abdicou de jogar e ele ficou como zagueiro, como homem da primeira bola junto com o Shailon. 5,5 pro Lucas Cal. Baralhas 4. Saiu para a entrada do Max. Max 6,5. Raudinei 5. Foi embora para a entrada do Danielzinho. 5,5. Shailon 7. Luiz Fernando 6,5. Emiliano Rodrigues 4. Saiu para a entrada do Wagner Love. Perdeu um gol incrível, mas bem mais ativo que o Emiliano Rodrigues, deveria ter entrado antes. Deu outra movimentação no ataque mesmo, veterano, né? Então eu vou dar um 5,5 pro Wagner Love. Na véspera do Dia dos Namorados, Wagner Love manda pra fora. Ele deu uma pipocada, viu, Pretzel? Isso é uma manchete boa, hein, pra uma propaganda Dia dos Namorados. Mas é o seguinte, ó. No dia manda pra fora. No dia, na véspera ele mandou pra fora. Ei, Wagner Love. Mas na escala David do gol perdido, qual a nota do Wagner Love? 9. 9, né? Ele tava cara a cara, né? Não, cara a cara, ele tava quase dentro do gol. Quase dentro do gol, Se ele deixa a bola bater no pé dele, parado. Ele fica parado, deixa a bola bater no pé dele. A bola entra. Rapaz, o Wagner Love tá velhinho, hein, Pretzel? Tá. Tava olhando a cara dele. Ei, Wagner ele Love. Tá mais velho que a gente no semblante, hein? Tá mais velho que a gente. Pô, era um menininho outro dia. Só olha o Wagner Love, tá velhinho. Ô, Wagner Love, o artilheiro do amor. Na véspera do Dia dos Namorados, não fez a alegria da galera. Nota do Jair Ventura. Mexeu bem, porque ele ficou com um a mais e ele tirou todo mundo lá de trás. Olhando pro adversário dele, pelo que o Antônio Oliveira estava fazendo. Quando ele viu que o Antônio abdicou de qualquer tipo de ataque, ele tirou os seus zagueiros, botou o Lucas Cal e o Shailon para trazer a bola de primeira e empurrou o time do Corinthians de uma maneira muito interessante. Vou dar uma nota 7 pro Jair Ventura. Hoje o Jair Ventura engoliu o Antônio Oliveira mesmo com 0-2. 9h24, vamos mudar o hino, Michel Lopes, e já trazer a nota do goleiro Carlos Miguel. 8,5. O Pretzel. Olha, o torcedor do Corinthians precisa torcer por um milagre aí pra esse rapaz desistir, sei lá, mudar de ideia, alguém convencê-lo, porque sem o Carlos Miguel vai ser um
vai ser um caos pro Corinthians, Pretzel. Assim, ó, esse ponto hoje tá na conta do Carlos Miguel. Claro, o Carlos Miguel evitou a derrota hoje. Evitou a derrota. E é o seguinte, ó, o Matheus Zonelli, acho que não tá pronto, quer dizer, o Matheus Zonelli, vocês lembram daquele goleiro Daniel do Inter, que eu tô falando há um tempão? Sim. Ele era considerado uma grande promessa. Quando ele recebeu a oportunidade de ser titular absoluto do Inter, ele não segurou a onda, foi embora. O que me preocupa no Donelli, que eu até acho que é um bom goleiro, é essa falta de ritmo e daqui a pouco ter que assumir essa posição numa pressão gigantesca. Se ele fizer 2, 3 jogos interessantes na sequência para ele se firmar, aí ok. Mas substituir esse Carlos Miguel neste momento, esse cara que tá tirando o time nas costas, não é fácil. Olha, já vimos quadros parecidos, mas esse cenário realmente é preocupante. O Donelli, na minha opinião, pelo que eu vi até agora, né, o que o Donelli já mostrou quando teve chance no gol do Corinthians, não tá pronto. Pode me desmentir aí, pode virar titular e ser o grande goleiro do time. Mas nesse nível do Carlos Miguel, acho difícil. De novo, né? O Carlos Miguel salvou o Corinthians. Pontinho na conta do goleiro corintiano, tanto é que é o melhor em campo, o craque estrela Bete Bandeirantes. Mateuzinho! Ramiro, qual é o número da camisa do Mateuzinho? 2. Tá aí a nota dele. Nota do Mateuzinho. 2. Número da camisa. Gostou da tabela, Capri? Ô, Pretzel. O rapaz cai de bumbum no chão, dá escanteio, não marca ninguém, não vai pro apoio. O senhor me dá nota 2 pra ele? Eu ainda dei 2, porque dá nota 1! Olha, meio! Dessa vez agora tu mostrou uma certa fúria, então não tem problema. Em homenagem a Ricardo Capriotti, na média, 2 de Pretzel, 1 de Capriotti. Nota de Mateuzinho, 1,5. Que coisa. Ô, Mateuzinho, você tá de brincadeira, hein, Mateuzinho? Que isso? E o Fagner volta quando, Ramiro? Olha, muito provavelmente pro jogo do dia 29 contra a equipe do Palmeiras. Rapaz, o que tem o Fagner mesmo? Ele tem uma lesão no músculo posterior da coxa direita, uma lesão de grau 2. E aí precisa de cerca de um mês aí de recuperação. Ele se machucou no dia 28 do mês passado, então ele passa pelo processo de tratamento. Nota do Gustavo Henrique, Pretzel. 2. Sei não, acho que eu vou usar o mesmo critério aqui pro Gustavo Henrique do Mateuzinho. Você não acha melhor 1,5 pra ele, não? Bom, pode ser, mas que a nota é baixa porque o Gustavo Henrique é bom zagueiro, eu gosto. Só que um cara que já tem o amarelo, na experiência que ele tem, tomar o segundo amarelo da maneira como ele tomou, agarrando o cara na frente da arbitragem para impedir uma reposição de bola, não dá. É imperdoável, né? Capri. Diga lá. Agora saiu o gol do Botafogo Bastos, o zagueiro angolano. Agora o Botafogo vira o líder do campeonato com 16 pontos. E merecido, viu? O Fábio é o Carlos Miguel hoje, viu? O Fábio tava tirando o Fluminense nas costas, Capri. Gol do Botafogo, justíssimo. Nota do Kaká. Até fazer o gol contra, a nota dele ia ser alta. Depois o gol contra ele afundou no jogo. 4,5. Hugo. 2. Nossa. Meu Deus do céu. Os laterais do Corinthians, nota 2. Que isso. Meio de campo do Timão teve Ranielli. Muita raça hoje. 5,5. Breno Bidon. 4. Saiu para a entrada do Gabriel Moscardo. Que entrou totalmente sem ritmo. Não foi muito melhor. 4. Garro tomou o cartão a 20 do primeiro tempo. Nota 5 pela tentativa de jogar, pela entrega. 5. Igor Coronado. 4. Saiu para a entrada do Caetano. Melhor e para cabecear a bola. Ainda que o Atlético tenha feito 2 gols. Nota do Caetano, 5,5. Yuri Alberto. 7,5. 2 bolas, 2 gols. Excelente aproveitamento. Outro, não podia ter saído. Não interessa que tá cansado, chama ele. Põe ele pra segurar 2 caras atrás. Você tá com 1 a menos. Tu põe ele pra segurar 2 atrás, você iguala o número de jogadores de linha.
e não permite que o Atlético tome conta do jogo, tome conta do campo inteiro. Tá de brincadeira o Antônio Oliveira. Nota de Fausto Vera, que entrou no lugar do William Alberto. 3. Wesley, 4. Saiu para a entrada do Giovani. 4. Nota do Antônio Oliveira. 3. O Antônio Oliveira ele é ruim de mexer no time. Tudo bem que ele olha pro banco, não é Pretzel, é difícil, não tem ninguém. O banco é fraco, é ruim. Mas ele não é bom de mexer no time, não, de mudar resultado ou segurar resultado, né? O jogo endurece, ele se atrapalha todo, viu? Se atrapalha todo quando o jogo endurece. E tem sido muito previsível, né? Então hoje ele não foi bem. Ele tirou o melhor jogador do time na linha, que estava segurando os zagueiros adversários. Não deveria ter tirado, não poderia ter tirado, porque o Yuri Alberto estava muito bem no jogo. Nota 3 para Antônio Oliveira. E finalmente, a nota da arbitragem, não é? A nota do árbitro da partida, o Paulo César Zanovelli. Uma boa arbitragem, expulsão correta do Gustavo Henrique, pênalti bem marcado a favor do Atlético. Não teve muita interferência, cartões bem... Esse cara eu sempre achei ele meio esquisito, né? Mas ele melhorou as arbitragens dele esse ano. Tá melhor, bem melhor do que no ano passado. Uma nota 6,5 para ele. Muito bom, Pretzel 9h31. Ô Ramiro, vai começar aí o Antônio Oliveira, dá tempo de ir pro intervalo rápido. O que nós fazemos? Eu quero ouvir o Antônio Oliveira, eu quero ouvir o português, ô Ramiro. Olha, a expectativa é de que ele fale em alguns minutinhos, Capri. Eu acho que cerca de 2 minutos, segundo até a própria Corinthians TV, quando abre ali a coletiva. Então... Já tá com a imagem ali do púlpito. Sim, vazio sim. ali. Até eu tô ouvindo aqui através da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Watson Batista, presidente do Atlético Goianiense, também tá falando. E a gente tá de olho também se ele faz algum tipo de declaração. Ele até agora defendeu até a própria arbitragem do jogo. Lá na Rádio Bandeirantes de Goiânia também o Watson Batista falando. Mas por enquanto nada do Antônio Oliveira, Capri. Não, vamos ver então. Porque tô vendo gente aí questionar o Zanovelli por causa do pênalti pro Atlético Goianiense, Pretzel, mas o pênalti foi claríssimo. Pênalti claro. Pênalti claro. Pênalti claríssimo. Falta o Hugo, ele em velocidade, ele entra e trava a perna quando o Max ele tá vindo em direção à bola. Pênalti, falta dentro da área. E outra, o Hugo conversa com o árbitro. Tem uma imagem que ele conversa com o árbitro como quem diz assim, ó, pra não tomar o cartão. Eu só fiquei parado, mas ele não foi reclamar. Só para não tomar o cartão. E nem o VAR nem chamou para olhar, dá uma olhada, que acho que não foi, nada disso. Ficou lá no campo mesmo e o pênalti acabou sendo bem marcado, foi um pênalti bem ajustado. 9h32, ô Puzóvio, qual é a situação aí nos outros jogos aí? Tem bola rolando aí, me conta aí, Puzóvio. Exatamente, no estádio Newton Santos, o Botafogo está vencendo o Fluminense com gol do zagueiro Bastos e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Também bola rolando em Bragança Paulista para Bragantino e Atlético Mineiro. Bola agora aos 3 minutos do primeiro tempo, Capri. Maravilha. Ô Pretzel, já olhando um pouquinho adiante aí, jogo contra o São Paulo no próximo domingo, sem 2 jogadores importantes aí, não é? O Gustavo Henrique na zaga, o Garro no meio de campo. É preocupante. O jogo é na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, né? Mas é um cenário preocupante para o Corinthians nesse momento? Não tenho dúvida. O time que vai jogar domingo, se o Carlos Miguel jogar, Carlos Miguel, Mateuzinho, eu colocaria o Léo Maná, viu? Eu não tô louco, não. Ou colocaria 3 zagueiros, de repente. Colocaria o Caetano, que não tem o terceiro zagueiro, né? Então o Caetano é um deles. Né? O Raul Gustavo vai ser relacionado. Vai ser? Mas não dá pra botar o Raul, me desculpe. Não. Então é o seguinte, Carlos Miguel, Léo Maná, mas ele vai botar o Mateuzinho. Caetano, Kaká e Hugo. Ranielli, Bidon, Coronado. Aí tem que ver quem vai entrar. Acho que ele vai botar o Fausto Vera. Ele vai botar Ranielli, Fausto... Ele gosta do Fausto Vera. Claro, Ranielli, Fausto, Bidon e Coronado, Wesley e Roberto. Esse é o time do Corinthians para domingo. Pô, Capri, Antônio Oliveira vai começar a falar agora. Boa. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians que fala nesse momento lá no estádio Antônio Ascioli. Um jogo que antevíamos de grau de dificuldade elevado, como são todos os jogos no Campeonato Brasileiro, uma equipa também com
com urgência de pontos, num estádio que historicamente o Corinthians tem dificuldade. Portanto, foi um jogo com diversos acontecimentos e peripécias, portanto, que motivaram muito aquilo que foi o desfecho, o resultado final. Mesmo indo respondendo àquilo que foi o jogo e as necessidades que o mesmo assim o exigia, com alterações, mesmo em termos daquilo que são a estrutura que nós montámos ao longo à medida que os acontecimentos iam acontecendo, acaba por ser um resultado justo. Portanto, é evidente que mesmo que o 2-0, o caudal ofensivo, e é natural, com mais um homem, foi sempre, ou pelo menos a equipa adversária teve mais bola, teve chances claras também para nos poder ferir, mas a partir do momento que existe a expulsão, a partir do momento que existe a expulsão, o jogo fica completamente desvirtuado e as estratégias alteram-se completamente. Portanto, relativamente à expulsão, honestamente, e não fugindo à sua pergunta, não a vi, porque eu estava de costas para o lance, portanto tenho que analisar, mas todas as pessoas cometem os seus erros, mas têm sempre direito a uma oportunidade. Acontece, foi num jogador, se calhar dos jogadores mais experientes que nós temos dentro do elenco nesta altura, mas há um facto, nós temos que parar definitivamente de errar. Antônio aqui, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Semana bastante turbulenta de novo no Corinthians, possível saída do Carlos Miguel. Hoje a torcida antes do jogo acabou vaiando ele, xingando bastante durante o aquecimento. Como que tem sido essa conversa com ele? Se você consegue confirmar se ele realmente vai sair do Corinthians? Como que tem sido esses momentos com o goleiro titular do Corinthians na atualidade? Olha, eu sobre o Carlos Miguel, é a primeira e última questão que eu vou responder. Portanto, não vou dizer mais qualquer comentário, nem que vão à volta na pergunta para ir ao Carlos Miguel, só vou responder agora. O Carlos Miguel, eu sou treinador de futebol, sou treinador do Corinthians. O Carlos Miguel é jogador do Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, é um jogador que está disponível tal e qual como os outros todos. Portanto, a partir desse momento, eu escalo aqueles que eu acho que são os melhores para servir o nosso clube. Antônio, boa noite. Matheus Quintino, meu timão. Gostaria de perguntar para você se você acredita que hoje os erros individuais do Corinthians condicionaram o resultado. Tanto da expulsão do Gustavo, como também o lance do Hugo e a felicidade do Kaká no gol contra. E também queria que você falasse, você sempre, nas últimas coletivas sempre citou a eficiência do time no ataque. Muitas vezes o time criava bastante, só que não era eficiente. Hoje, as oportunidades que teve, chegou e conseguiu fazer os gols ali com o Yuri Alberto. Queria que você falasse dessa eficiência ofensiva, se foi algo que você trabalhou durante esse tempo que você teve nessa semana. Sim, claro. Eu não sei se é melhor tirar dali o microfone, não sei se é algum contacto, não sei. Ou então, se calhar, é mesmo a coluna que está a dar os últimos gritos. Como eu disse ao seu colega na primeira pergunta, definitivamente para nós irmos ao encontro daquilo que são os nossos objetivos, nós temos que parar de errar. Portanto, e nessa perspectiva, os jogadores já estão avisados disso, mesmo no términos do jogo, mas todos aqueles que erraram também já nos deram e ofereceram-nos situações outrora. Portanto, eu também não me posso esquecer que o Yuri também já foi muito criticado e hoje é o herói. Portanto, o futebol é assim mesmo, nós vamos de vilões a heróis num ápice e num jogo só. Portanto, nessa perspectiva, o caminho é continuar a trabalhar, cada vez mais errarmos menos, porque neste tipo de jogos, principalmente no Brasileiro, que são jogos muito equilibrados, independentemente das equipas e as circunstâncias que elas vivem, quem errar menos acaba por ganhar jogos. E hoje, infelizmente, o microfone tem que sair dali.
A gente está ouvindo a entrevista do técnico Antônio Oliveira. Acho que o microfone por lá deu uma pifadinha. Mas a gente vai continuar ouvindo o técnico português. Vamos lá. Não, é que depois eu perco o raciocínio e perco a lógica toda. Portanto, se não há condições, se a sala não tem condições, eu não posso fazer o coletivo. Eu peço desculpa, com todo o respeito que tenho por todos os profissionais. Pode seguir, mesmo. Eu já nem me lembro qual era a questão. Diga. Pronto, é o que eu falei. Portanto, nestes jogos muito equilibrados, independentemente das circunstâncias e do adversário, quem errar menos acaba por alcançar mais vitórias e definitivamente para nós voltarmos àquilo que nós queremos dentro desta competição, porque nós estamos envolvidos em todas as competições, queremos errar menos e voltar rapidamente às vitórias e para isso, mais uma vez apelo à torcida, que ela tem sido e faz sempre a diferença, que nós estamos de mãos dadas, nós vamos fazer o nosso trabalho dentro de campo e eles vão fazer a diferença fora dele. Obrigado. Johnny Canjirana, equipe Doutores da Bola, Rádio Universitária. Com tudo que aconteceu no jogo, né, expulsão, jogar quase 1 hora com a menos, né, quase 60 minutos com a menos, qual o saldo que você tira desse jogo? É um saldo positivo, é um saldo negativo do que você viu hoje, do jogo de hoje? Assim, como eu lhe digo, Posso dar uma sugestão? Ele ficar com esse microfone faz mais sentido do que nós ficarmos, né? A resposta dele que interessa pra gente. Mas tá ruim o áudio ali? Eu acho que sim, tipo, pras câmeras. E é uma discussão agora nesse momento, então, das assessorias por lá. o microfone na mão, dar a coletivo. Por conta do problema da qualidade da coletiva e da sala de coletiva. Vamos continuar ouvindo. Pergunta. O saldo de jogo acaba por ser, dentro daquilo que nós perspectivámos e a estratégia que delineámos, acaba por ser desvirtuada a partir do momento que existe uma expulsão. É evidente que fomos ao encontro daquilo que o jogo ia pedindo e que o adversário ia oferecendo e nós fomos agindo e fazendo mudanças estruturais de acordo com aquilo que eram as nossas necessidades e aqueles problemas que nós eventualmente estávamos a ter. Nessa perspectiva, acaba por saber a pouco, porque depois de estarmos numa situação de 2-0, é evidente que o adversário, vamos também ser justos, teve ocasiões para poder não perder o jogo e nessa perspectiva o empate acaba por ser justo. É preciso frisar o orgulho que eu tenho nestes jogadores, a coragem que eles tiveram mesmo com menos um, numa situação em que nós sabemos que a equipa e o clube vive. Acho que foram obreiros, foram heróis por estarem nessa desvantagem numérica que tiveram que correr mais, como é evidente. Nessa perspectiva também gostava de referir uma situação aqui. E aí cabe-me a mim, enquanto treinador, relativamente aqui ao Wesley e ao Breno Bidon. Porque o Breno Bidon e o Wesley eram jogadores que estavam convocados para a seleção de sub-20 e houve uma liberação por parte do clube da entidade que lhe paga. Não é a CBF que paga ao Wesley nem ao Breno. E aquilo que foi estipulado e combinado, aqueles senhores que são os responsáveis por essa seleção acabaram por não fazer, mesmo sabendo que os jogadores tinham um jogo na terça e ainda tinham, porque foi exigência também nossa, porque para a próxima não vão, porque foi uma falta de respeito pelos senhores da CBF, principalmente pelos treinadores, porque eles não tiveram respeito principalmente pela instituição, pela direção e principalmente pelo treinador, porque eles também são treinadores. Tinham mais jogadores suficientes para poder utilizar. Porque é que o Breno Bidon jogou 90 minutos e o Wesley jogou 75? Não havia mais jogadores? Essa é que é a questão. Sabendo que não... É evidente que os jogadores chegaram desgastados, como é evidente, com viagens e tudo, mas comprometendo a semana de trabalho. E isso aí, para quem não me digam que um homem vai ser mais treinador ou menos por ganhar ao Botafogo de sub-20, com todo o respeito. Portanto, nós temos de ter respeito e ética dentro daquilo que é a nossa área, que é ser treinador. Portanto, e nós temos de ter respeito uns pelos outros. Portanto, eu era incapaz de fazer uma situação que aconteceu com o Breno e com o Wesley. Isto para falar no desgaste que eu não sabia, porque o jogo pode nos oferecer esse tipo de situações e acabámos por, infelizmente, sobrecarregar. Foi por isso que o Breno saiu mais cedo e o Wesley também teve que sair mais cedo. Porque
Infelizmente essa gente só pensou neles. Mas da próxima vez vou pensar 2 vezes, porque nós não somos obrigados a liberar o jogador. Porque quem paga é o Corinthians, não é a CBF. Antônio aqui, Lili Nascimento da ESPN. É inegável que as contas do Corinthians não fecham. O presidente já deu entrevista falando que os cofres estão sangrando e a gente sabe que há assuntos que são só da diretoria e que não envolvem a comissão técnica. Mas na questão de reforços, já havia falado que o Corinthians iria se reforçar na janela de transferências, que era assunto seu e da diretoria. Queria saber se mantém o que foi planejado, mesmo com a questão das contas do Corinthians bem complicadas, ou se houve alguma nova conversa ou mantém aquela que vocês já tiveram anteriormente. Obrigada. Há uma exigência técnica e uma necessidade clara que a equipa tem. Portanto, e eu, como treinador, eu quero ter 20 jogadores com capacidade para competir dentro da sua posição. Portanto, basicamente é ter 2 jogadores por posição capazes de competir até dentro das competições, porque nós, Corinthians, estamos em todas as competições e com objetivos dentro dela. Essa é que é a realidade. Portanto, independentemente de percebermos que a semana tem sido conturbada, mas dentro daquilo que é o nosso grupo, aí ninguém toca, ninguém mexe, independentemente de nós sabermos que não nos passa ao lado. Portanto, e o que nós queremos é um clube são, um clube estável, um clube onde existe a paz, portanto, para nos transmitir também isso, essa segurança, essa estabilidade, para nós podermos desempenhar as nossas funções. Agora, é evidente que temos sofrido muitos revés dentro daquilo que é o nosso elenco, portanto, muitas saídas, portanto, muitas lesões, e nessa perspectiva vamos cada vez mais reduzindo aquilo que são as nossas opções. Portanto, nessa perspectiva também, e já o disse, existe uma necessidade clara de reforço da equipa. Portanto, mas agora nós não podemos reforçar. Portanto, temos que viver com esta gente que tenho tido um prazer e um orgulho enorme de trabalhar, até mais 7 jogos. Portanto, a partir daí, depois logo vemos o que é que se vai passar. Agora, eu não sou o homem do dinheiro, portanto, eu tenho, claro, uma exigência técnica para reforçar aquilo que é a equipa. Agora, não tenho dinheiro, portanto, isso aí, com certeza que a diretoria, e aqui está o Fabinho em representação também, com certeza já sabem as necessidades, as exigências, a responsabilidade e estamos a trabalhar nesse sentido para tornarmos um Corinthians cada vez mais forte. Antônio, boa noite. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia. Antônio, eu queria te perguntar se a postura do Atlético te surpreendeu hoje, essa postura ofensiva, mesmo saindo atrás com 2 gols, o Atlético não parou de buscar o jogo. Essa postura te surpreendeu? Estávamos à espera já de uma equipa que, principalmente nos 15, 20 minutos iniciais, de grande ímpeto, de levar o jogo para a dimensão física, de ser pressionante, porque joga em casa. Mas é evidente que a equipa do Corinthians foi uma equipa sempre muito equilibrada até à expulsão, portanto, e com naturalidade chegou ao golo inaugural. Agora percebemos que só foi ofensiva porque nós tínhamos menos 1, portanto, isso é uma questão lógica, porque até lá, independentemente de ter uma ou outra situação, foi um jogo extremamente equilibrado, onde nós fomos ao encontro daquilo que era a nossa estratégia. Portanto, eles só foram ofensivos e tiveram mais posse, tiveram mais ocasiões, porque é evidente que, dentro das circunstâncias que o jogo nos ofereceu, fomos obrigados a comportar-nos desta forma. Tá bom, tá ótimo, Ramiro. Vamos lá, então, aí, fechando o Antônio Oliveira. Vai, Ramiro. É isso, Capri. Então, as palavras do Antônio Oliveira com críticas à CBF pela convocação aos atletas do Sub-20 por período de treinos e também dizendo que hoje conta com Carlos Miguel, por isso que ele foi escalado, Capri. Valeu, Ramiro. Bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, Ramiro. Valeu, Capri. Bom trabalho a todos. Obrigado. Ô, Pretzel, aí, Antônio Oliveira, né? Isso, não vai falar que errou. Eu errei, porque eu botei o cara no lugar errado, na hora errada, mas tá aí, não é? Aquela de novo, de sempre. Tudo bem, eu não gostaria mais de lembrar perguntas que não foram feitas, mas, de novo, ninguém perguntou se a semana turbulenta do Corinthians, de sexta-feira para cá, atrapalhou o vestiário, atrapalhou o ambiente dos jogadores. Se os jogadores estão à vontade no Corinthians, se ele está à vontade ou se ele teme por alguma coisa. Ninguém perguntou isso. Ninguém. Os canais segmentados, né? Eles não fazem esse tipo de pergunta. Não fazem.
Talvez por um certo receio, não sei, porque eles estão sempre no clube e tal. Eles têm uma certa abertura. O meu timão faz com o Rodrigo Vessoni, que inclusive está no Band Esportes também. Agora, tudo bem, a entrevista dele foi entrevista mais do mesmo. Se irritou ali com a estrutura da sala, né? O que os repórteres têm a ver com o problema na linha, no som? Ele também tá pilhado, ele tá incomodado. Agora, ninguém perguntou também por que ele tirou o Yuri Alberto, cara. Por que ele tirou o Yuri Alberto, melhor jogador de linha do Corinthians, que tá jogando um bolão? Também ninguém perguntou. Então me desculpa, Capri. Entrevista mais do mesmo. E se o Corinthians perder pro São Paulo domingo, eu não tô fazendo apologia de nada, certo? De saída de nada. Mas se perder pro São Paulo domingo e ficar com 6 pontos em 27, eu não sei o que vai acontecer com o Antônio Oliveira. Acho que a situação dele fica insustentável. Só acho. Foi apenas um sentimento do que é o futebol brasileiro. Vamos ver, vamos aguardar, porque domingo, jogo mais um, não é? Jogo cheio de atrativos aí na Neoquímica Arena. Muito bom, 10 minutos para as 10, é isso, Pretzel? Você quer completar com mais alguma coisa aí ou podemos te liberar também, hein, Pretzel? Eu tô aqui contigo até o final, se tu quiser que eu fique, sem nenhum problema. Não, já estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o fim, né? Então assim, ó, o Corinthians vai jogar, o Corinthians jogou terça-feira. Vai ter quarta, quinta e sexta. Amanhã é aquele, né, recuperação para avaliar quem pode jogar e tal. Aí tem quinta, sexta e sábado. Você tem 2 dias e meio, pelo menos, que o sábado é véspera do jogo, para fazer um treinamento e para treinar o time para esse jogo. Para esse jogo. Vai pro treinador. Esquece, Preto. Por quê? O Corinthians já ficou treinando todo esse tempo aí, um tempão. Mas não melhora, o Corinthians já chegou no limite. Bom, chegou no limite, esse elenco do Corinthians já bateu no teto, não tem mais de onde tirar desse time. O Corinthians é isso aí. Vai perder pro São Paulo domingo. Vai perder, boa chance, grande chance. Vai estar desfalcado, não é? O São Paulo joga quinta. De perder é grande. O São Paulo joga quinta em Criciúma, volta na sexta, jogadores vão ser liberados. Um treino leve no sábado para jogar no domingo. Então o Corinthians tem 2 dias na frente do São Paulo. 2 dias. Se não conseguir somar um pontinho contra o São Paulo, aí vai para conta do treinador, sem dúvida, infelizmente. O Corinthians está treinando. Semana cheia. Treina e se prepara, mas não melhora nada. É que não tem como melhorar num time tão limitado como esse do Corinthians aí. É isso. Essa é a triste realidade corintiana no momento. Valeu, Pretzel. Bom descanso. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é seleção brasileira, hein, Pretzel? Seleção. 8 da noite o jogo. 8 da noite. Só pra lembrar, 8 da noite. Endrick no banco, hein? Exato. Vai jogar. Ô, Dorival, bota o Endrick pra jogar, Dorival. Para de nhenhenhé. Vai jogar o time da estreia na Copa América. Amanhã é o time da estreia na Copa América. Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendel. Douglas Luiz, João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. E na frente, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esse é o time. Mas eu botaria o Endrick no lugar do Rafinha fácil. Agora, esquecemos de comentar o que ele falou sobre a seleção sub-20. Ele teve um chilique, o Antônio Oliveira. Por que liberaram? Não eram obrigados a liberar. Depois que libera, não adianta fazer esse escarcel aí. Que os meninos chegaram cansados. A partir de agora eles não vão mais, ele bateu na mesa. Mas e por que liberaram antes? Não eram obrigados a liberar. Pois é. É brincadeira, né, o Capri? Aí também não adianta. Tchau, Pretzel. Até amanhã. Um abraço. Muito conteúdo, hein? Bom descanso pra ti, viu? Valeu. 9h53, já voltamos aqui com o apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Não concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. As crianças do Sul precisam de ajuda e todos nós podemos minimizar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq está trabalhando para atender as necessidades básicas dessas crianças, doando água, alimentação, roupas de cama e colchões. Doe o valor que você puder via Pix, pix@fadc.org.br ou cartão pelo site fadc.org.br para ajudar.
Toda contribuição faz a diferença neste momento. Não perca a oportunidade de ter sua franquia Copenhagen, a maior cafeteria e chocolateria especializada do Brasil e a franquia que mais cresce, com quase 100 anos de história e mais de 700 lojas distribuídas em todos os estados do país. Tem produtos icônicos como língua de gato e inha benta. A partir de R$180 mil, você investe em um modelo sólido de sucesso, que tem faturamento de cerca de 1,5 milhões de reais ao ano e lucro médio de 15%. Preencha agora mesmo o formulário no site, clicando em Seja um Franqueado e fale com um consultor. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Se você está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outras tarefas na sua propriedade, aproveite as condições imperdíveis Steel. Compre sua motosserra Steel MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e ganhe mais produtividade no seu trabalho. Visite agora uma loja Steel e aproveite. Saiba mais em ofertas.steel.com.br. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. A gente entende que cada um tem o seu ponto de vista. Acredito que... Eu concordo. É isso mesmo. E todos precisam ser ouvidos e respeitados. É com equilíbrio que a gente consegue entregar soluções que façam a diferença na sua vida. É assim que o MDB trabalha nas decisões mais importantes do Brasil. Bora fazer a diferença na sua cidade com o MDB? Filie-se ao MDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. No apito final, tempo e placar de jogo no Engenhão para Botafogo e Fluminense, Bruno Puzóvio. Último minuto, Capri, do segundo tempo, aos 50 do segundo tempo, 1-0 Botafogo e gol do Lucas Evangelista lá na Bia Bichedi contra o Atlético Mineiro. Quanto é que tá então? Botafogo 1, Fluminense 0, é isso? Exatamente, Bragantino 1, Atlético Mineiro 0. Botafogo agora é o líder e o Bragantino é o vice-líder, Capri. O Flu tá jogando de Vasco, hein? Quer dizer, a camisa do Fluminense, uma camisa branca, com uma faixa na diagonal que lembra a faixa da camisa do Vasco da Gama, só que nas cores verde e grená, né? Nas cores do Flu, camisa branca e a faixa na diagonal nas cores verde e grená. Terminou lá, 1-0, o Botafogo vence o Fluminense, fim de jogo, fim de papo lá no Engenhão. Grande vitória do Botafogo, hein? 2023 feelings, como dizem por aí, né? Então, os sentimentos aí de 2023 pintando aí pro Botafogo, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Bruno Puzóvio, até amanhã, Bruno! Valeu, Capri, até amanhã. Com o Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica e Alexandre Marques no switcher. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais uma transmissão de futebol do Campeonato Brasileiro e o empate de 2-2 entre Atlético Goianiense e Corinthians. Amanhã é seleção brasileira, hein? Amanhã tem mais, amanhã Rogério Assis transmite Brasil e Estados Unidos, amistoso antes da estreia da seleção na Copa América 2024. Muito obrigado pela companhia, pela audiência de todos vocês. Tenham todos uma ótima noite de terça-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 11 de junho de 2024. E vamos ao destaque do dia: habitação. 114 mil famílias de prédios sob risco de desabamento serão indenizadas para que possam recomeçar a vida em lugares mais seguros. Um acordo fechado pelo governo federal com o governo de Pernambuco e a Caixa Econômica vai permitir que cada uma delas receba R$120 mil. Presidente Lula diz que o objetivo é devolver a dignidade para os beneficiados. E dá a eles a expectativa de que ele vai voltar a ter possibilidade de viver como um ser humano respeitável. E educação. No Rio de Janeiro, o presidente participa da entrega de medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, a OBMEC. E assinou decreto criando o programa Mais Ciência na Escola, que vai estimular o ensino científico nas escolas públicas do país. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Vamos falar sobre o programa de manutenção do emprego, lançado pelo governo federal para o Rio Grande do Sul. Pescadores e trabalhadores de empresas atingidas pelo desastre das chuvas vão receber até 2 salários mínimos para não serem demitidos. Nossa equipe que está na capital gaúcha conversou com empresários e empregados que serão beneficiados. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo em redenacionalderádio.ebc.com.br e no canal Gov da sua TV aberta. Prédios construídos em Pernambuco na década de 70 em projetos de baixo custo que deixaram sérios riscos estruturais. Tão sérios que eles ficaram conhecidos como prédios caixão, após uma série de tragédias que resultaram em desabamentos e mortes. Hoje, os moradores desses edifícios na região metropolitana do Recife receberam um alento. Eles serão indenizados para que possam deixar os apartamentos que ainda resistem. Um acordo foi fechado entre os governos federal e estadual e a Caixa Econômica Federal. E vai beneficiar 14 mil famílias que vivem em 431 prédios. A Caixa Econômica Federal vai indenizar os donos de apartamentos que ficam nos chamados prédios caixão, na região metropolitana do Recife. Na primeira fase desse processo, serão indenizados ainda este ano moradores e proprietários de apartamentos em 133 prédios. Ao todo, os acordos devem beneficiar cerca de 14 mil famílias de apartamentos de 431 prédios. Os proprietários dos apartamentos que vivem ou viviam no local vão receber até R$120 mil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos movimentos de luta por moradia que ocupavam esses prédios, vão receber auxílio do governo do estado e serão incluídos em programas de habitação, como Minha Casa Minha Vida. É o que explicou a governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Haverá destinação para que esses ocupantes atuais recebam sua casa própria a partir de programa de habitação do governo federal junto com o governo estadual. Os prédios caixão erguidos nas décadas de 1970 e 1980 foram construídos com materiais de baixo custo. Com isso, os prédios não contam com vigas ou pilares e, por estarem em terrenos onde antes existiam manguezais, ficam mais suscetíveis ao desabamento. Desde a década de 1990, 20 prédios desabaram, com dezenas de mortos. Só no ano passado, foram 2 desabamentos, com 20 mortes. O presidente Lula destacou a importância de retirar as pessoas que ainda vivem nesses prédios. Recuperar a dignidade dessa gente e dar a eles a expectativa de que ele vai voltar a ter possibilidade de viver como um ser humano respeitado. O que nós estamos fazendo é uma reparação do descaso que muitas vezes a elite que governa o nosso país, a nossa cidade, tem com o povo. A Caixa Econômica Federal vai investir R$1 bilhão e 700 milhões nas indenizações. O presidente da Caixa, Carlos Vieira, destacou a importância do acordo. Um problema de décadas na região metropolitana do Recife, que vai beneficiar toda uma população em torno da região metropolitana, que envolve ali 6 grandes municípios. O acordo fechado entre o governo federal e o estadual agora deve ser homologado pela Justiça. Reportagem Márcia Fernandes.
E uma correção, serão indenizadas 14 mil famílias e não 114, como falamos na abertura da Voz do Brasil de hoje. Estimular o gosto pela matemática e, com isso, a melhora na educação no Brasil. O principal objetivo da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP. Hoje, o presidente Lula esteve no Rio de Janeiro entregando as medalhas da última edição concluída da Olimpíada e assinou um decreto criando o programa Mais Ciência na Escola. O programa vai fazer investimentos na educação básica para o ensino da ciência de todo o país. A Olimpíada Brasileira de Matemática é a maior competição científica do país e na 18ª edição mobilizou 18 milhões de participantes. Foram premiados com a medalha de ouro 650 estudantes de escolas públicas e privadas. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, além de promover o interesse pela matemática, a Olimpíada também ajuda a melhorar a educação no país. Ele tem ajudado a melhorar a qualidade da educação básica desse país. Segundo, melhorar a integração das escolas, integração com a ciência, com a tecnologia, com as universidades. Durante a premiação, o presidente Lula assinou o decreto criando o programa Mais Ciência na Escola, que vai estimular o ensino científico nas escolas públicas do país, por meio da implantação de laboratórios, promoção de eventos, feiras e programas voltados para o ensino da ciência na educação básica. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou o lançamento do primeiro edital do programa, que vai equipar 1.000 escolas no país, um investimento de 100 milhões de reais. O edital vai selecionar propostas de institutos de ciência e tecnologia interessadas em constituir redes estaduais do programa Mais Ciência na Escola e implementar os laboratórios Maker, que estimularão os alunos a aprender fazendo, investigando, experimentando. O custo por escola será de até 100 mil reais para que seja implementada laboratório, bolsa para estudante, além do suporte para as atividades. O presidente Lula ressaltou a importância dos investimentos em educação no país. A educação é a nossa capacidade de nos tornar competitivos, tanto do ponto de vista da qualidade, quanto do ponto de vista da produtividade, com qualquer país do mundo. O Brasil pode. O Brasil tem condições. Os medalhistas nacionais da OBMEP são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa de R$ 300 por mês aos alunos de escolas públicas que integram o programa. Além disso, os vencedores com as maiores pontuações podem ser selecionados para o curso superior do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. Reportagem Nazi Brum. E estão abertas as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que vai conceder 80 mil bolsas para estudantes de cursos de licenciatura de 29 áreas. O investimento de 1 bilhão e 800 milhões de reais visa fortalecer a formação dos futuros professores da educação básica. O estudante receberá bolsa de R$ 700 mensais por até 60 meses. As inscrições devem ser feitas pelas instituições de ensino superior por meio do sistema de inscrição da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior, até o dia 25 de julho. O papel da produção de pescados na segurança alimentar no Brasil e no mundo foi tema hoje de uma reunião do Grupo de Trabalho do G20 sobre agricultura. Aquicultura, perdão. O G20 é o grupo que reúne as maiores economias do planeta, incluindo a União Europeia e a União de Países Africanos, e vem sendo presidido pelo Brasil ao longo desse ano. As reuniões temáticas são uma prévia da grande reunião de cúpula que acontecerá no fim do ano no Rio de Janeiro. Na de hoje foi discutido não apenas o papel da pesca como fornecedora de proteína animal para as populações de todo o mundo, mas também as formas de fazer isso de maneira sustentável, sem desequilibrar as cadeias alimentares de rios e mares. O Brasil produz mais de 1,5 milhão de toneladas de pescado por ano e aumentar a produção de forma sustentável é um dos principais desafios do setor. O assunto foi um dos temas discutidos nesta terça-feira pelo Grupo de Trabalho da Agricultura do G20 em Brasília. Até amanhã serão debatidos temas
como a pesca sustentável, inovação tecnológica na produção e adaptação às mudanças climáticas. O foco é promover uma integração sustentável da atividade pesqueira nas cadeias globais, como forma de combater a fome e promover um crescimento econômico socialmente inclusivo. O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, ressaltou o papel da produção de pescado para a segurança alimentar no Brasil e no mundo. Então, a principal prioridade do governo brasileiro é o combate à fome e à pobreza. E eu acho que o setor da pesca e da aquicultura podem, devem e cumprem um papel central nesse combate. Acho que o Brasil tem condições de tornar na prática, de fazer de forma consolidada a transformação daquilo que o mundo enxerga como um enorme potencial que nós temos, inclusive do ponto de vista natural, numa realidade, na ampliação da nossa capacidade de produzir, de comercializar. O peixe representa cerca de 17% da ingestão de proteína animal no planeta. Além da segurança alimentar, outra preocupação é adotar medidas que preservem os recursos aquáticos. Além do ministro e representantes do Ministério, a reunião conta com delegações de outros países, como a África do Sul, Índia, Reino Unido e organizações internacionais. O encontro do grupo de trabalho é um dos eventos preparatórios para a cúpula do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Este ano, o encontro será no Brasil, que está na presidência temporária do G20. Reportagem Cleide Lopes. As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul afetaram os empregos de muitos trabalhadores. São pescadores, empregados domésticos e trabalhadores formais de empresas que foram duramente atingidas pelas águas das enchentes. Para garantir a manutenção dos postos de trabalho, o governo federal anunciou uma ajuda às empresas com o pagamento de 2 salários mínimos por funcionário. Em troca, os contratantes devem manter o empregado trabalhando por pelo menos mais 4 meses. Um barco de 11 metros de comprimento e 3,5 de largura é a nova casa do pescador Valdir Maciel, desde que a enchente destruiu tudo onde ele morava com a família, na cidade de Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. Em 1 ou 2 dias de trabalho, ele conseguia pegar em média de 30 a 40 quilos de peixes, como a tainha,